Capítulo 281. Honra. Havia um jovem muito inteligente e bonito, vestindo roupas pretas de couro, apoiado em uma espada voadora. Ele parecia diferente de outros cultivadores de Shuyu, o que era muito revigorante. Os olhos da discípula subitamente iluminaram-se e ela gritou: "O irmão aprendiz sênior está de volta." Quanto ao segundo discípulo, seu rosto de repente ficou sombrio, mas foi substituído por uma expressão feliz em um flash. Wang Lin poderia dizer pelas memórias do cultivador da formação central que ele realmente gostava do discípulo mais velho. Este discípulo mais velho tinha algumas relações de sangue com o cultivador da formação central. O discípulo mais velho mal poderia ser considerado um gênio. Ele levou 100 anos para atingir o pico do estágio de estabelecimento da fundação e estava apenas a um passo do estágio de formação do núcleo. Mas de acordo com as memórias do cultivador da formação central, a razão pela qual ele gostou deste discípulo mais velho foi por causa da aparência do discípulo. Ele planejou casar sua discípula mais velha com uma discípula de outro cultivador da formação central de estágio avançado para formar uma aliança. Depois de apenas um rápido vislumbre dessa memória, Wang Lin não prestou mais atenção a ela. A espada chegou perto e chegou antes da torre de gelo. O discípulo mais velho ajoelhou-se no chão e disse, com voz clara: "O discípulo saúda o mestre. Tive sorte e consegui encontrar o esconderijo dos remanescentes da Forsect Alliance." A expressão de Wang Lin estava calma, mas o coração de repente deu um salto. Ele se lembrava de ter visto no núcleo Formati na memória do cultivador que ele havia enviado seu discípulo mais velho porque um mortal relatou ter visto alguém que não parecia ser de Shuyu. Então, o cultivador da formação central enviou seu discípulo mais velho para verificar este mate-R. Esse tipo de coisa não era incomum nos últimos anos. Não importa o quão poderosos os cultivadores restantes da Aliança das Quatro Seitas fossem, depois de anos sob essa neve bizarra, todos eles haviam se enfraquecido enormemente. Embora fosse esse o caso, Shuyu não podia ser descuidado. Normalmente, quando esse tipo de coisa acontecesse, seria relatado ao Templo Divino de Gelo e Neve. Eles então enviariam alguém para lidar com isso. O templo estava extremamente interessado nisso. Se o relatório fosse dado hoje, eles acabariam com alguém amanhã. Wang Lin ponderou um pouco e então disse calmamente: "Mostre o caminho." O discípulo mais velho ficou surpreso. Quando isso acontece, seu mestre normalmente nunca lida com isso pessoalmente. No entanto, ele sabia que não devia perguntar, então ele apenas acenou com a cabeça e liderou o caminho. Os outros dois discípulos se entreolharam e seguiram atrás. Afinal, seu mestre iria pessoalmente. Se eles não fossem, pode haver problemas no futuro. Então, eles se forçaram a seguir Wang Lin. Os 4 deles formaram um feixe de luz de 4 pontas e voaram para longe. Depois de um breve momento, o discípulo mais velho parou. Ele apontou para uma montanha nevada e disse: "O discípulo usou a escultura de gelo voadora e viu pessoalmente que uma pessoa desapareceu aqui. Eu acredito que eles têm um esconderijo aqui." O senso divino de Wang Lin varreu a área. Embora sua expressão fosse calma, seus olhos ficaram focados. "Vocês 3 esperem aqui." Depois de deixar essa ordem, Wang Lin voou para frente. Seu sentido divino descobriu que abaixo da montanha de neve havia uma restrição, e dentro dela havia 2 almas. Um deles estava apenas no estágio de formação do núcleo, mas o outro estava muito estranho. Às vezes era Core Formation, às vezes era Nascente Soul, e às vezes era até mesmo Soul Formation. Este fenômeno tinha apenas uma explicação: a alma nascente dessa pessoa e o cultivo estava prestes a se espalhar, o que significa que era extremamente instável. O corpo de Wang Lin caiu no topo de uma montanha nevada e afundou na montanha. Ele estava se aproximando da restrição. Ele logo chegou à restrição. Enquanto fosse uma restrição, ele não tinha medo disso. Levou apenas uma olhada para ver através da estrutura desta restrição. Ele enviou 2 anéis de restrição. As 2 restrições começaram a se fundir. Wang Lin ultrapassou a restrição e entrou. Assim que ele entrou, ele viu um movimento de espada e mais de 10 Qs de espada o atacaram. O olhar de Wang Lin estava calmo. Sua mão direita parecia apontar aleatoriamente para o ar e ele sussurrou: "Vida." O domínio da vida e da morte de repente se juntou na ponta do dedo de Wang Lin. Este ponto gentil continha o caminho dos céus e estava cheio de mistérios. Um suspiro veio das espadas. Eles então começaram a circular em torno do dedo de Wang Lin. As espadas estavam
emitindo uma luz enquanto passavam por uma mudança. Agora, a energia espiritual que eles liberaram era várias vezes mais poderosa do que antes. No entanto, o sentido divino foi completamente apagado pelo poder do domínio. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele olhou para o jovem apavorado que estava com muito medo de falar. Atrás do jovem estava sentado um velho em uma cama de gelo. Os olhos dessa pessoa foram fechados e seu rosto mudou entre vermelho e verde. Depois de um toque no dedo de Wang Lin, todas as espadas de repente caíram no chão com um anel. O jovem recuperou os sentidos. Seu rosto estava cheio de tristeza e indignação. Ele cerrou o punho e gritou: "Vocês destruíram minha casa e agora nos perseguiram aqui. Vocês têm que nos matar todos. Você vai nos matar hoje, mas algum dia haverá alguém que vai destruir Shuiyu." A voz dessa pessoa estava cheia de ressentimento que agora estava gravado em seus ossos. Depois de olhar para o jovem, o olhar de Wang Lin pousou no velho. O jovem bloqueou a visão de Wang Lin. Ele observou Wang Lin por um tempo, então, depois de refletir um pouco, ele de repente se ajoelhou no chão. Ele mordeu o lábio inferior com força até sangrar disse, com um sorriso amargo: "Por favor, não mate meu mestre, mate-me em vez disso. Eu sou o chefe da seita júnior da seita Tinta Aquática. Se você me capturar e me trazer de volta, você definitivamente será recompensado. Contanto que você deixe meu mestre ir, então estarei disposto a ir com você. Se não o fizer, você só será capaz de pegar meu cadáver." Embora os olhos de Wang Lin estivessem calmos, seu coração estava ligeiramente tocado. Ele olhou lentamente para o jovem e depois para o velho. Então ele disse lentamente: "Por que você quer trocar sua vida pela de seu mestre?" O jovem ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder com um sorriso amargo. O mestre poderia ter ido embora há muito tempo se não fosse o arrastando para baixo. Foi tudo porque ele tentou me salvar. Ué, levante-se rapidamente. Esta pessoa não é um cultivador Shuiyu. O velho na cama de gelo abriu lentamente os olhos. O jovem ficou assustado, mas seus olhos se iluminaram de repente e ele ficou muito animado. Ele correu para o lado de seu mestre e disse: "Mestre, você está acordado?" Wang Lin deu uma olhada no velho. Ele juntou as mãos e disse: "Júnior cumprimenta o veterano da seita Tinta Aquática." O velho tossiu algumas vezes enquanto as cores vermelha e verde em seu rosto ficavam ainda mais fortes. Com o domínio de vida e morte de Wang Lin, ele podia ver claramente a pesada aura de morte em torno do velho. Ele estava perto do fim. O velho ergueu a cabeça. Ele olhou para Wang Lin e disse lentamente: "Amiguinho, estou muito ferido para cumprimentá-lo, então, espero que você me perdoe. O que o amiguinho veio fazer aqui?" Wang Lin suspirou e disse: "O esconderijo de Sênior foi encontrado pelos cultivadores de Shuiyu, então é melhor você sair agora." Com isso, ele ponderou um pouco e depois tirou um frasco de comprimidos. Ele empurrou a garrafa em direção à cama. O ferimento de Sênior é muito sério para este frasco de pílulas curar, mas pode pelo menos aliviar a dor de perder o cultivo. Isso deve permitir que o idoso deixe este lugar. O mundo é grande, então pode haver outras chances de recuperar seu cultivo. O velho deu um leve sorriso. Ele nem olhou para a pílula e disse: "Amiguinho, não sei de que seita você é, mas se eu quisesse sair, poderia ter saído naquela época. Mesmo agora eu posso partir, mesmo que isso signifique acelerar a perda do meu cultivo, mas você sabe por que eu não parti?" Wang Lin ponderou e então balançou a cabeça suavemente. "Esta é a minha casa. Eu nasci aqui, e quando eu morrer, vai ser aqui também." Embora a voz do velho fosse suave, havia uma aura difícil de descrever nela. Wang Lin olhou para a pessoa e não falou mais. Ele juntou as mãos e se virou para sair. Seu plano original aqui não era matar, mas ajudar. Afinal, ele passou mais de 30 anos na Aliança das Quatro Seitas e viu pessoalmente a invasão dos cultivadores Shuiyu. Embora estivesse fora de seu poder mudar qualquer coisa, ele ainda ajudaria quando pudesse. No momento em que Wang Lin se virou para sair, o velho olhou para o frasco de comprimidos e suspirou. Sua mão direita de repente se moveu e pegou um leque com apenas 2 penas restantes. "Amiguinho, eu presenteio este tesouro para você pelos comprimidos que você me deu." Depois que Wang Lin pegou o leque, sua expressão mudou. Ele teve uma impressão profunda deste fã. Foi usado por aquela mulher quando ela foi cercada pela formação de extermínio da Forsect Alliance. Ele lembrou que depois que ela morreu, esse ventilador foi levado por um cultivador de formação de alma.
em estágio avançado. Ele se virou e olhou cuidadosamente para o velho. Essa pessoa era um dos cultivadores de formação de alma no estágio final que estava na formação de matança. Toda a glória do passado era agora uma memória distante. Wang Lin saiu com um estado de espírito complicado. Todos os 3 discípulos não ousaram falar, eles apenas o seguiram silenciosamente. Logo depois que Wang Lin saiu, os 2 saíram da montanha nevada e olharam para a direção em que Wang Lin havia desaparecido antes de partir. Na fronteira, o velho bateu a formação para criar uma abertura. Ele dividiu metade dos comprimidos como jovem. Ele então olhou amorosamente para o jovem e disse: vá. Você tem que confiar em si mesmo no futuro, porque o mestre não pode mais protegê-lo. Os olhos do jovem estavam cheios de tristeza, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o velho agitou as mangas e empurrou o jovem para dentro. Então a formação de proteção voltou ao normal. O jovem olhou para seu mestre do outro lado. Seus olhos estavam vermelhos e sua voz falhou enquanto ele gritava: mestre. O velho soltou uma risada e engoliu todos os comprimidos do frasco. Sua energia espiritual voltou rapidamente ao pico, embora fosse apenas temporário. Ele acenou com as mangas e seu corpo se moveu. Seu alvo era o templo divino de neve e gelo no centro de Shuiyu. Mesmo se ele morrer, ele terá que morrer em seu país de origem. Mesmo se ele morrer, ele deve morrer pro Tekting, seu país. Todos os momentos gloriosos do passado se tornaram memórias distantes. Aquele que cair no fogo deve ser aquela fênix imortal. Mesmo que queime suas asas, ainda vai voar nos céus. Fechar uma porta é como amar um mundo. As memórias do passado estarão agora para sempre distantes. A areia ao vento não preenchia mais o espaço dos sonhos. O gemido da poderosa flauta agora é apenas um eco na terra desolada. Fechar uma porta é como cortar o espaço e o tempo. O passado glorioso permanece, apenas nas canções da descida. A música de ontem não ressoa mais da mesma maneira. As reclamações sussurrantes não conseguem encontrar sua música correspondente. Abrir uma janela é como abraçar um raio de sol. O sonho de hoje tornou-se a esperança do futuro império. Até o comum você e eu precisamos ter exibições emocionantes. Perseguição sem arrependimento para sentir o poder do mundo. Abrir uma janela é como receber uma onda de vento primaveril. A explosão do nada desperta o que antes estava perdido. Aquele que caiu no fogo deve ser aquela fênix imortal. Mesmo que queime suas asas, ainda vai voar nos céus. copyrightnovelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 282. Retornando a Zal para alcançar o estágio de formação da alma. Capítulo 282. Retornando a Zal para alcançar o estágio de formação da alma. O jovem olhou para as costas de seu mestre quando ele saiu. Uma cena do passado entrou em sua mente. Ele fez uma reverência a seu mestre antes de cerrar o punho e sair. Eu, Xian, juro que vou acabar com Shuiyu. Wang Lin voltou para a Torre de Gelo com um estado de espírito complicado. Embora ele tenha obtido um tesouro poderoso, ele não se sentia feliz. Ele apenas sentiu uma sensação de melancolia. Nesse momento, Wang Lin repentinamente ganhou outro insight de seu domínio de vida e morte. O que é vida? O que é morte? Essa pergunta ecoou na mente de Wang Lin. O último estágio do cultivador de formação de alma da seita tinta de água usou o que restou de seu cultivo para voar até a estátua da fada da neve no templo divino de neve e gelo. Como uma mariposa voando em direção a uma chama, ele explodiu na estátua, deixando para trás uma marca vermelha da qual eles não puderam se livrar. Junto com ele, vários outros cultivadores de formação de alma foram mortos nessa explosão. Toda a glória agora se foi com o vento. Em sua morte, ele morreu no lugar certo. Sua morte despertou os cultivadores da aliança das 4 seitas que não ousaram mostrar seus rostos. Em um piscar de olhos, outro ano se passou. Ao longo deste ano, Wang Lin continuou pensando sobre o domínio da vida e da morte e aos poucos foi adquirindo mais conhecimento. Seu próprio ser havia passado por uma transformação no ano passado. Olhando para uma montanha como uma montanha, olhando para um rio como um rio. No entanto, Wang Lin percebeu que às vezes uma montanha não é uma montanha e um rio não é um rio. Era como se houvesse outra camada de névoa bloqueando seus olhos. Ele não conseguia ver, mas podia sentir. Quando ele estendeu a mão, ele não conseguiu tocá-lo. Esse tipo de coisa não vai embora com o tempo. Ele precisaria de uma súbita explosão de percepção para superar a névoa. O outono passou e a primavera chegou.
Mais 2 anos neste mundo gelado se passaram. Wang Lin conseguiu fazer alguns progressos em relação à criação dos bonecos de escultura de gelo. Esses bonecos de escultura de gelo dependiam de veias de sangue de neve para se manter. Um fantoche com 49 veias de sangue de neve pode alcançar o poder de um cultivador da formação central. Para ser tão poderoso quanto um cultivador de alma nascente, seriam necessários 81 veias de sangue. Mas com essas esculturas de gelo, quanto mais veias um fantoche tem, mais difícil é de controlar. E se 2 veias tocar, a escultura de gelo vai explodir. Por causa disso, a dificuldade aumenta exponencialmente com cada veia de sangue de neve adicional. Desse modo, pode-se ver como é difícil colocar 81 veias de sangue em uma escultura de gelo. É por isso que havia tão poucas esculturas de gelo do nascente Soul produzidas por Shuyu. Além disso, as veias de sangue da neve vêm da tática Ice Snow. Wang Lin ficou surpreso com essa técnica. Esta tática de neve gelada enfatiza o refinamento do coração. Esta técnica usa gelo como ossos e neve como coração para formar uma alma de gelo e neve para atingir o estado de um coração limpo. Pode ser descrito como muito misterioso e instável. É por isso que os cultivadores Shuyu são todos impulsivos e têm personalidades que podem mudar drasticamente em um centavo. O objetivo era seguir sua vontade e fazer o que quisessem para refinar seus corações a ponto de serem impenetráveis às influências externas. Quanto mais Wang Lin estudava essa técnica, mais claro ficava sobre seu verdadeiro terror. Essa técnica não poderia ser considerada um caminho correto, era definitivamente um caminho lateral. Wang Lin sentiu que esta técnica era muito semelhante ao método de cultivo dos 6 Desire Devil Lord. Wang Lin não estava disposto a praticar essa técnica. Ele simplesmente o imitou, mudando as veias do sangue da neve para as veias do sangue puro. Ele usou o sangue para trabalhar com seu domínio de vida e morte para ganhar a habilidade de controlar os Searvings. Em um piscar de olhos, Wang Lin já havia permanecido nesta pequena cidade por 3 anos. Somando-se ao ano que ela passou viajando, 4 anos se passaram. Só faltava um ano para o fim dos 10 anos. Ele podia sentir que estava chegando o momento de atingir o estágio de formação da alma. Ele não sabia se iria desencadear a retribuição divina quando alcançasse o estágio de formação da alma. Porém, à medida que se aproximava, percebeu que quando atingir o estágio de formação da alma, criará uma perturbação que alertará a todos. Então, neste dia, Wang Lin saiu da torre de gelo e foi embora. Antes de partir, Shuyu enviou um decreto para que todos os cultivadores da formação central e superiores se reunissem no templo para receber uma palestra Dao. O motivo foi que um dos 13 cultivadores que foram para Suzuka havia retornado. Ele foi a única pessoa que conseguiu alcançar o estágio de transformação da alma. Quanto a saber se apenas um dos 13 teve sucesso ou se Suzuka fez algo, não era algo para estranhos saberem. Wang Lin saiu silenciosamente sem ninguém saber. Até mesmo o cultivador da formação central que Wang Lin havia capturado havia perdido sua memória e recuperado sua posição original. Na fronteira de Shuyu, Wang Lin se virou e olhou cuidadosamente para a terra. Cenas das últimas décadas passaram por sua mente quando ele soltou um suspiro e saiu. O objetivo de Wang Lin era Zhao. Ele decidiu atingir o estágio de formação de alma lá. Quanto ao motivo pelo qual Wang Lin estava indo para Zhao para entrar no estágio de formação de alma, dos motivos era que era um local remoto. A outra razão foi porque ele sentiu um desejo por sua casa depois de falar com aquele cultivador de formação de alma em estágio avançado da Four Sect Alliance. Todo mundo tem uma casa. Do ele tem um. Zhao poderia ser considerado um lar e havia uma mulher esperando por ele do outro lado do Mar dos Demônios. Esse lugar também pode ser considerado um lar. Então ele decidiu Zhao para completar o ciclo de nascer ali. Antes de voltar para casa, ele foi à cidade verificar Daniel e viu que Daniel havia aberto outra oficina siderúrgica. Sua esposa não era mais jovem, mas estava claramente grávida novamente. Wang Lin deu um sorriso ao olhar para eles. Essa nova vida estava crescendo a cada dia. Quando ele saiu, ele deixou um pouco de energia espiritual dentro da esposa de Daniel. Esse pouco de energia espiritual pode garantir a segurança da mãe e da filha. A nova vida era uma menina. Daniel ainda não sabia que o tio Wang, que ele sempre quis ver de novo, tinha vindo para vê-lo. O único arrependimento de Daniel na morte não foi que Xiao Niu não estivesse aqui para se despedir dele, mas que ele nunca mais conseguiu ver o tio Wang, que o vira crescer novamente.
Aquela pessoa misteriosa que abriu uma loja, para quem sempre atraía clientes e que conseguiu vender uma talha por 10 moedas de ouro. Ele deu aquelas 2 esculturas de madeira para sua filha e elas se tornaram herança de família. Wang Lin voou em direção a Zhao. 40 anos atrás, ele percorreu a mesma estrada quando ele tinha acabado de reagir ao palco nascente Soul. Hoje ele estava voltando pela mesma estrada, mas desta vez ele estava prestes a atingir o estágio de formação da alma e estava escolhendo um local para fazê-lo. O Wang Lin agora e o Wang Lin então eram tão diferentes quanto o céu e a terra. Ele passou por uma matriz de transferência antiga após a outra. Neste dia, ele estava em uma terra estranha onde as nuvens encheram o céu e a chuva começou a cair. A chuva começou a cair cada vez mais forte até que parecia que a água estava caindo. Wang Lien olhou para o céu. Já fazia muito tempo que ele não via chuva tão forte. Ele não pôde deixar de se lembrar de quando estava na mesma sala com Zhang na seita Yang Yui. A chuva caiu enquanto raios e trovões caíam do céu. Nesse momento, raios de luz cruzaram o céu como cobras prateadas. Eles pareciam muito bonitos. O corpo de Wang Lin pousou lentamente no chão. Ele nem mesmo usou uma técnica para bloquear a chuva. Em vez disso, ele acenou com a mão uma árvore próxima e as folhas da árvore se juntaram para formar um guarda-chuva de folhas. Wang Lin caminhou por esta terra estrangeira com seu guarda-chuva. Ele estava a apenas 2 matrizes de transferência antigas de chegar a Zhao. Em uma área de 40.000 quilômetros ao leste era onde a antiga matriz de transferência estava localizada. O som da chuva torrencial encheu a floresta e deu a toda a área um certo encanto, especialmente o antigo templo à distância. Este templo estava claramente deserto. Sua tinta vermelha original agora estava esmaecida e algumas partes até mesmo danificadas, até as argolas de latão da porta enferrujaram. Existem manchas verdes na lateral do templo. Wang Lin não tinha visto muitos templos em sua vida. Olhando para o templo, Wang Lin entrou. Este era um templo antigo. Não havia estátuas de deuses dentro, o limão meia pétala orando Pad. Ao olhar para o templo, ele olhou para a porta e então voltou a olhar para o templo. Assim que terminou de olhar, ele parou na porta e apreciou a vista da chuva. Depois de muito tempo, gritos vieram de longe. Alguns homens grandes usando capas de chuva vieram enquanto gritavam. Este maldito tempo. Uma vez que começa a chover, nunca para. Há um templo adiante, vamos nos esconder aí por um tempo. Podemos continuar nossa viagem assim que a chuva diminuir. Uma é que eles estavam falando, eles viram Wang Lin dentro do templo. Todos eles pararam e se olharam antes de caminharem silenciosamente em direção ao templo. Quando passaram por Wang Lin, um deles deu um passo em direção ao Wang Lin e parecia ter tentado alcançá-lo com a mão direita para um tapinha gentil. No entanto, outra pessoa do grupo soltou um grunhido e empurrou essa pessoa para detê-lo. Essa pessoa virou a cabeça e bufou antes de entrar silenciosamente no templo. Os 5 tiraram suas capas de chuva, acenderam uma fogueira, pegaram um pouco de comida e começaram a conversar alto uns com os outros. No entanto, de vez em quando, seus olhares se voltavam para Wang Lin. Wang Lin balançou a cabeça suavemente. Esses 5 mortais haviam arruinado o clima especial desta noite e destruído a atmosfera. Ele soltou um suspiro. Assim que ele levantou os pés para sair, seu olhar de repente travou na floresta à distância. Ele viu um homem com cabelo comprido vestindo uma túnica fina dando grandes passos em direção ao templo. Embora o homem parecesse muito lento, depois de dar um passo, ele estava de repente ao lado de Wang Lin, entrando no templo. Ao passar por Wang Lin, o homem engasgou e parou de repente. Ele olhou cuidadosamente para Wang Lin, revelando seus dentes brancos, em um sorriso gentil, e disse: "Não esperava encontrar um companheiro cultivador em um templo tão pequeno. Meu nome é Muzi. Tu és. Copyright Todos os direitos reservados." Capítulo 283. Insight. Capítulo 283. Insight. A expressão de Wang Lin era calma, mas ele estava muito alerta. Essa pessoa era muito estranha. Não havia uma lasca de energia espiritual nele e ele parecia um mortal à primeira vista, mas como um mortal poderia haver através de seu cultivo. Wang Lin apertou as mãos calmamente e respondeu: "Sou apenas alguém das montanhas. Não há necessidade de um nome, apenas me chame de Daniel." O sujeito grande olhou para Wang Lin com um olhar curioso e riu. "Irmão Daniel, por que não nos sentamos e conversamos nesta noite chuvosa?" Wang Lin sorriu levemente e acenou com a cabeça antes de se sentar cruzado no chão.
Ele acenou com a mão direita e uma cabaça de vinho apareceu. Ele tomou um gole. Depois que a aliança das 4 seitas foi destruída, o estoque de Wang Lin desse vinho de frutas diminuiu, então ele bebia com muito menos frequência agora. Aquele sujeito grande soltou uma risada, sentou-se e disse, o cultivo do irmão Daniel é realmente chocante. Se não estou vendo isso errado, você está perto de obter seu domínio. O coração de Wang Lin saltou um pouco. Ele se tornou ainda mais cauteloso com essa pessoa, mas por fora, ele apenas riu baixinho e se esquivou da pergunta. Nesse momento, um dos homens ao lado do fogo riu alto. Do que diabos vocês dois estão falando? Não podemos entender uma palavra do que você está falando. Obtendo seu domínio, vocês dois estão malucos. Muzi sorriu fracamente e disse, Senhor, o uso da palavra louco é excelente. Se alguém não é louco, por que tentaria entender algo como as leis dos céus? Se alguém não é louco, por que tentaria se tornar um imortal? É preciso querer algo para obtê-lo. Essa é a verdade. O homem ao lado do fogo franziu a testa e repreendeu, ele realmente é louco. Eu não entendi uma palavra. Muzi sorriu e balançou a cabeça. Ele olhou para Wang Lin e perguntou, o irmão Daniel entendeu? Wang Lin deu um leve sorriso e disse, suas palavras são muito misteriosas. Não entendo, mas acho que a palavra louco não é boa. Em vez disso, a palavra comer é melhor. Os olhos de Muzi se iluminaram e ele riu. Bom. Comer é uma palavra muito boa. Se nós, cultivadores, perdêssemos o desejo de comer, como poderíamos seguir o caminho certo e completar o tal dos céus? Wang Lin tomou um gole e sorriu silenciosamente. Muzi olhou para Wang Lin, então seus olhos de repente mostraram confusão e então foram preenchidos com vazio. Os olhos de Wang Lin encontraram os dele e seu coração disparou. Ele então moveu silenciosamente sua mão sobre sua sacola. Depois de um longo tempo, a confusão nos olhos de Muzi desapareceu lentamente. Agora mesmo. Onde estávamos? Nós. As sobrancelhas de Wang Lin franziram enquanto ele olhava para Muzi. Nesse momento, um dos homens ao lado do fogo, o que os estava ouvindo, riu. Ele é realmente louco, disse o homem. Muzi soltou um suspiro e sorriu para Wang Lin. Esqueça. Já que esqueci, esqueci. Meu nome é Muzi. Qual o seu nome? A testa de Wang Lin se franziu ainda mais. Depois de um tempo, ele balançou a cabeça e soltou um leve sorriso ao dizer, Daniel. Muzi acenou com a cabeça. Ele olhou para a chuva lá fora e disse, a noite chuvosa é linda em seu estado de espírito infinita. As plantas absorvem a água silenciosamente e o cheiro da morte nelas desaparece silenciosamente. Essa é a beleza da chuva, e o sabor da vida. Wang Lin virou a cabeça para olhar para fora do santuário. O som da chuva caindo lentamente entrou e o som de um trovão ocasionalmente iluminava o lado de fora por um instante. O fogo dentro do santuário tremeluziu na noite, fazendo com que as sombras no santuário tremeluzissem também. Era como se essa fosse a fronteira da vida e da morte. A luz bruxuleante parecia conter, também alguns indícios do domínio da vida e da morte. Luz é morte, escuridão é morte, a luz bruxuleante representa a troca entre a vida e a morte. Wang Lin sussurrou. O que é vida? Esta questão o confundiu por muito tempo. Muzi desviou o olhar. Ele apontou para o fogo e sorriu levemente. Este fogo é vida. Wang Lin ponderou enquanto olhava para a luz bruxuleante e perguntou, por quê? Muzi sorriu fracamente enquanto olhava para o fogo e dizia, não sei por que é vida, mas tenho ouvido constantemente mortais dizerem fogo vivo, então acho que fogo deve ser vida. Louco. Desta vez, todos os homens próximos ao fogo olharam para os dois como se fossem criaturas estranhas. Este fogo é vida. Wang Lin sentia que havia ganhado alguma clareza, mas ainda não tinha entendido totalmente. Ele permaneceu em silêncio por um momento e então perguntou, o que é a morte? Quando Muzi estava prestes a falar, seus olhos estavam confusos e vazios novamente. Era um longo tempo, ele recuperou seus sentidos e olhou em volta em uma ofuscação. Sobre o que estávamos conversando. Antes. Sem esperar que Wang Lin falasse, um dos homens ao redor do fogo disse. Ele apenas perguntou o que era a morte. Muzi olhou para Wang Lin se desculpando. Ele hesitou um pouco e disse, acho que o irmão também sabe qual é o meu nome. Posso perguntar seu nome? Exatamente como antes, antes que Wang Lin pudesse responder, outro homem próximo ao fogo respondeu, seu nome é Daniel. Os olhos de Muzi ficaram ainda mais apologéticos quando ele disse, desde que obtive
Meu domínio, minha memória está uma bagunça. Espero que o irmão Daniel possa me perdoar. A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma, mas seu coração estava chocado. Ele hesitou um pouco antes de perguntar, que domínio o irmão Mo compreendia. Perguntar diretamente a alguém seu domínio era um tabu, mas Muzi não parecia se importar. A confusão em seus olhos ficou ainda mais forte e ele disse, esqueça o domínio. Ei, você ainda não disse o que é a morte. Continue o que estava dizendo, estava ficando interessante. Um dos homens ao lado do fogo apressou Muzi. A confusão nos olhos de Muzi ficou ainda mais forte quando ele disse, o que é a morte? A morte é morrer. Se uma pessoa morre, então é a morte, e se o coração morre, então ele esquece. Isso é a morte. O coração de Wang Lin estremeceu. Essa frase foi como uma rajada que afastou muito do nevoeiro que o deixava confuso. A morte estava para morrer. Se uma pessoa morre, é a morte. Se o coração morre, então ele esquece. Os olhos confusos de Muzi estavam cheios de sabedoria quando ele olhou em volta antes de apontar para uma poça do lado de fora com a mão direita. Ele murmurou, a água que cai nesta poça, hoje é a vida. Amanhã, quando não houver mais água caindo, essa poça será a morte. Água morta é água sem vida e sem fluxo. Em seguida, sua mão direita apontou casualmente de novo e desta vez foi para os homens ao lado do fogo. O vazio em seus olhos ficou ainda mais forte e ele disse, hoje eles podem curtir, ficar com raiva, ficar tristes ou felizes. Isso é a vida. No futuro, eles não serão capazes de desfrutar, ficar com raiva, ficar triste, ou ser feliz, e isso é a morte. Sua mão de repente se moveu e apontou para um tapete de oração. Ele disse, este santuário estava vivo quando a estátua do Deus estava aqui. Agora que está sem ele, está morto. Falando nisso, ele se levantou, apontou para o céu e disse, essas gotas de chuva nascem no céu e morrem na terra. O que está no meio é a vida deles. Eu olho para essa chuva não pelo céu, pela terra ou pela própria chuva, mas pela vida inteira da gota de chuva. Esse ciclo de vida e morte. Wang Lin ficou emocionado. Ele se levantou e se curvou respeitosamente para Muzi. Muzi sorriu levemente. Ele então deu um passo e deixou o santuário como um meteoro. Sua voz fraca veio à distância e disse, irmão Daniel, ou você entende ou não, conhece seus limites. Wang Lin olhou para a chuva. Depois de muito tempo, ele deu um sorriso. Nesse momento, os homens ao redor do fogo estavam todos confusos. Eles sentiram que haviam entendido um pouco, mas quando pensaram sobre isso com cuidado, parecia haver uma camada de névoa bloqueando seus olhos. Companheiro irmão, o que aquela pessoa quis dizer? Um deles não pôde deixar de perguntar. Os olhares de todos os outros se voltaram para Wang Lin. Wang Lin balançou a cabeça e disse, vocês não vão entender. Com isso, ele deu um passo e saiu do santuário. Ele caminhou na chuva e olhou para cima. Esta gota de chuva nasceu no céu. Então ele olhou para o chão. Esta gota de chuva morre na terra. O que está no meio é toda a vida da gota de chuva. Isso é vida ou morte. O fogo é vida porque tem vida. Isso é o que eles querem dizer com fogo vivo. A morte é morrer. Se uma pessoa morre, é a morte. Se o coração morre, então ele esquece. Wang Lin estava caminhando entre os céus e os ouvidos quando de repente sentiu algo em seu coração. Ele conseguiu entender um pouco da verdade por trás da vida e da morte. Ele originalmente precisava de mais um ano de cultivo de seu domínio para atingir o estágio de formação de alma. No entanto, sua compreensão cresceu repentinamente e, após um curto período, ele já estava no estado de atingir o estágio de formação de alma. Pode-se dizer que neste momento, se Wang Lin desejasse, ele poderia imediatamente atingir o estágio de formação de alma. Mas obviamente este não era o lugar para atingir o estágio de formação da alma. Wang Lin suprimiu a vontade de passar e voou ainda mais rápido. Eu acredito que o domínio do irmão é a morte do coração, e isso resulta em sua perda de memória. Para esquecer tudo, deixando apenas o Dao. Wang Lin respirou fundo. Esse Muzi era um gênio. A visão que ele ganhou no santuário naquela noite chuvosa permitiu que a mentalidade de Wang Lin finalmente atingisse o nível de formação de alma. Nesse momento, ele era digno de atingir o estágio de formação de alma e tinha o domínio de um cultivador de formação de alma. O estágio de formação da alma é onde a força dos cultivadores começa a variar muito. Isso ocorre porque uma vez que os cultivadores alcançam o estágio de formação de alma, seu foco de cultivo muda de seus corpos para suas mentes.
Sua base é a sua compreensão dos seus e sua força e quão bem eles podem controlar esse poder. O domínio é o insight mais importante para os cultivadores acima do estágio de formação da alma. De acordo com a diferença de compreensão dos levantamentos, os domínios obtidos também são diferentes. Em outras palavras, existem incontáveis domínios por aí, mas isso não significa que não haja uma diferença de força entre os domínios. Embora os domínios sejam muito próximos em força quando alcançam seus extremos, os pontos de partida são muito diferentes e podem definitivamente afetar o cultivo futuro. Portanto, no estágio de formação da alma, a força dos cultivadores varia muito. Se alguém obtiver apenas um domínio comum, mesmo sendo deuses comparados aos cultivadores de almas nascentes, eles ficarão para trás entre os cultivadores de formação de almas. Se Wang realmente quisesse alcançar o estágio de formação de alma rapidamente, ele poderia ter feito isso quando ele foi capaz de esculpir a primeira estátua do cultivador de formação de alma da seita Nuvem Branca. No entanto, esse domínio não era algo que ele mesmo fizera. Era o mesmo que seguir os passos de outra pessoa. Mesmo se ele tivesse alcançado o estágio de formação de alma, ele teria muita dificuldade em romper no futuro, resultando em uma chance muito baixa de atingir o estágio de transformação de alma. Já que não era um domínio que ele mesmo havia formado, seria muito difícil até mesmo compreendê-lo totalmente, para não mencionar transcendê-lo. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 284, Removendo o topo. Capítulo 284, Removendo o topo. Na verdade, existem duas maneiras de chegar ao estágio de formação da alma. O primeiro método é seguir os passos de outra pessoa e copiar seu domínio. Este método é muito mais fácil do que o segundo, mas a parte difícil é que muitos cultivadores de formação de almas não estão dispostos a exibir seus domínios. Apenas os cultivadores de almas nascentes de ponta em grandes seitas têm o privilégio de vê-los. O segundo método é confiar totalmente em si mesmo para tentar compreender os céus e encontrar seu próprio domínio. Este método é muito difícil. Requer muita perseverança e sorte para ter sucesso, mas depois de encontrar seu próprio domínio, você será muito mais forte do que aqueles que seguiram o primeiro método. Em geral, apenas quem não consegue obter o seu próprio domínio depois de tentar por muito tempo escolhe o primeiro método. Afinal, existe uma grande diferença de poder entre os dois métodos. Essa lacuna é algo quase impossível de fechar, seja no início ou em um futuro distante. No entanto, poucas pessoas podem compreender seu próprio domínio, então a maioria dos cultivadores escolhe o primeiro método. É por isso que alguns cultivadores de formação de alma são mortos e outros podem viver em paz. O mensageiro em Exal escolheu o primeiro método, e é por isso que ele decidiu correr depois de ver o tesouro mágico de Wang. Porém, nada é absoluto, pois há cultivadores que escolhem o primeiro método e conseguem passar para o estágio de transformação da alma, mas simplesmente há muito poucas dessas pessoas, e elas são muito fracas entre os cultivadores da transformação da alma. Portanto, as pessoas que escolhem o primeiro método se concentram em obter pílulas para aumentar seu nível de cultivo, mas como pílulas que contêm energia espiritual celestial podem ser tão fáceis de obter. Wang voou na chuva até chegar à antiga matriz de transferência. A matriz de transferência se iluminou e seu corpo desapareceu. Desta vez, Wang não parou e usou toda a sua velocidade para passar para a próxima matriz de transferência. Um mês depois, ondas de energia espiritual dispararam em um vale na orla de Exal. Quando a energia espiritual desapareceu, um jovem saiu. Era Wang. Olhando para a terra à sua frente, Wang sentiu uma explosão de melancolia. Exal não era muito grande. Com apenas seu senso divino, ele foi facilmente capaz de ver tudo o que estava acontecendo. Depois da matança de Wang, os cultivadores de Exal enfraqueceram muito, especialmente com a morte de vários cultivadores de alma nascente em estágio avançado. Este foi um grande golpe para Exal. Nessas últimas décadas, todas as portas das seitas foram fechadas. Entre os cultivadores de Exal, rumores sobre Wang ainda estavam sendo espalhados até agora. Inúmeros cultivadores ainda ficavam apavorados com as histórias, e aqueles que viam Wang ainda acordavam no meio da noite suando frio. Quanto à Torre do Paraíso e no meio de Exal, ela ainda estava vazia. Depois de refletir um pouco, Wang voou para onde estava a antiga seita Engyue, que agora era o lado da seita Xuandao. Ele entrou no mundo de cultivo aqui, então ele alcançará o estágio de formação de alma aqui também.
Quando sua figura apareceu fora da seita Xuandao, ele viu uma névoa branca cobrindo toda a seita. Até a pequena passagem montanha acima estava bloqueada. A seita Xuandao há muito fechou suas portas e não se comunicou mais com o exterior. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Em vez de fazer uma comoção para forçar as pessoas a sair, ele desapareceu. Quando ele reapareceu, ele já estava na parte de trás da montanha da seita Xuandao. A montanha dos fundos, onde ele passou 4 anos cultivando a portas fechadas, ainda estava lá. Havia alguns cultivadores por perto, mas suas expressões eram muito letárgicas e deprimidas. Como eles poderiam notar a presença de Wang Lin? Wang Lin encontrou a caverna que havia cultivado na época e entrou nela. Não havia ninguém dentro da caverna. Assim que Wang Lin entrou, a pedra na entrada caiu lentamente. Wang Lin sentou-se de pernas cruzadas dentro da caverna e examinou seu interior. Memórias familiares entraram em sua mente. Ele soltou um suspiro e começou a cultivar. 10 dias depois, Wang Lin terminou de afinar seu corpo. Sua mão formou um selo e ele o pressionou contra o estômago. A cor de seu rosto mudou. Entre vermelho e verde seu corpo logo se dividiu em 2. Seu corpo original saiu de seu avatar com uma cabeça de cabelo branco sobre os ombros, um sorriso e uma estrela roxa que emitia uma luz maligna. O nível de cultivo deste corpo original ainda estava no estágio final da formação do núcleo. Seu reino Ji não tinha evoluído, então o nível de cultivo de seu corpo original ainda não podia melhorar. Mesmo que ele pudesse aumentar seu Ji Realm para o nível nascente Soul quando ele foi fundido com seu avatar, ainda havia limitações e desvantagens, então não era uma solução de longo prazo. Quanto ao seu avatar, estava prestes a atingir o estágio de formação da alma. Depois de se fundir com seu corpo original, a falha desse avatar de ter apenas 30 anos de vida desapareceu, então agora não era diferente de seu corpo original. Nesse momento, ele estava prestes a atingir o estágio de formação da alma e, se ainda estivesse fundido com seu corpo original, isso interferiria no processo de rompimento. Wang Lin começou a refletir. Se o cultivo de seu corpo original permanecesse o mesmo, haveria muitas desvantagens. Ele já havia começado a considerar esse assunto há vários anos, mas não conseguiu tomar uma decisão. No entanto, sua compreensão do domínio da vida e morte aumentou muito, especialmente depois do evento no santuário. Seu coração hesitante finalmente tomou uma decisão. Seu corpo original não podia seguir o mesmo caminho de seu avatar, então o reino Ji teve que ser separado dele. A estrada do Deus antigo era o caminho que o corpo original deveria ter percorrido. Wang Lin ponderou um pouco antes de seus 2 corpos se sentarem. Ambos os corpos formaram selos com as mãos, fazendo com que uma fumaça verde os envolvesse lentamente. A primeira coisa que ele precisava fazer era destruir o cultivo de seu corpo original. Fragmentos de energia espiritual se espalharam do corpo original. Havia traços de dor no rosto do corpo original, mas ele estava determinado a continuar. Finalmente, gotas de sangue escorreram dos poros do corpo original. Este líquido vermelho não grudou no corpo. Formou gotas de sangue ao seu redor. Gradualmente, o número dessas gotas de sangue aumentou. O rosto do corpo original tornou-se ainda mais pálido e seu nível de cultivo começou a cair desde o estágio final da formação do núcleo. 10 dias depois, o corpo original parecia mais velho e seu nível de cultivo havia caído para o estágio inicial de formação central. As gotas de sangue já haviam formado um anel vermelho ao redor do corpo original. Então, com um crack-cling nítido, o núcleo do corpo original se despedaçou e se transformou em uma energia espiritual ainda mais poderosa que se alastrou por seu corpo como um grupo de cavalos em fuga. Nesse exato momento, os olhos do avatar se iluminaram e ele apontou o dedo para o braço do corpo original. A energia espiritual dentro do corpo original parecia ter encontrado um ponto de liberação e derramado pela testa. Esse poder espiritual se acumulou no dedo do avatar. Logo, toda a energia espiritual se condensou em um líquido prateado. O corpo original de repente ficou muito mais fraco, mas seus olhos ainda estavam calmos. Então, fragmentos de energia espiritual vieram da carne e dos ossos do corpo original. Esta energia espiritual moveu-se para o Dantain do corpo original e lentamente formou um anel. Esta foi a fundação de um cultivador, que também era o símbolo de um cultivador do estabelecimento de fundação. Este anel lentamente se tornou mais sólido e tornou-se ainda mais e mais brilhante. Desta vez, o avatar apontou para o Dantain do corpo original.
O corpo original tremeu quando o anel se estilhaçou em energia espiritual e se acumulou na ponta do dedo do Avatar. Então, o nível de cultivo do corpo original caiu rapidamente. 14ª camada de condensação de Ki. 13ª camada. 12ª camada. 8ª camada. 6ª camada. Todo o caminho até a primeira camada. Nesse momento, toda a energia espiritual do corpo original desapareceu. Todo o seu corpo caiu repentinamente, encostou-se à parede e começou a respirar rapidamente. Porém, durante todo esse tempo, seus olhos ainda estavam calmos. Naqueles olhos, um raio vermelho brilhou. O Avatar respirou fundo. Desta vez, seu dedo apontou para o ponto entre os olhos do corpo original. De repente, aquele raio de relâmpago vermelho saiu voando. Quando estava prestes a sair, por uma das paredes, o Avatar soltou um rugido. Sua mão se moveu e anéis de luz capturaram o relâmpago vermelho. Ele estendeu a mão para agarrá-lo. O raio vermelho lutou um pouco antes de finalmente desistir e parar de se mover. O Avatar agarrou o raio vermelho e o transformou em uma gota de Blue antes de colocá-lo em sua bolsa. Essa gota de sangue era o Reino Ji. O corpo original desistiu de seu cultivo para forçar o Reino Ji a sair, transformando-o completamente em uma existência semelhante a um tesouro mágico. Pouco depois, o corpo original mal conseguiu sentar-se direito e fechou os olhos. Nesse momento, o Avatar transferiu a energia espiritual do anel da fundação para o corpo original. Em seguida, o líquido formado pelo núcleo também foi enviado para o corpo original. A energia espiritual sem limites surgiu através do corpo original, mas aquele corpo não tinha nenhuma intenção de se cultivar novamente. Em vez disso, o corpo original começou a usar a tática do Deus antigo. Sob seu poder, toda a energia espiritual foi absorvida pela carne e pelos ossos do corpo. Durante o processo de absorção da energia espiritual, pedaços de uma substância vermelha entraram no corpo original a partir do anel vermelho. Este processo durou muito tempo. Nesse momento, o corpo e o Avatar originais de Wang Lin percorreram dois caminhos muito diferentes. O corpo original foi focado em refinar o corpo, percorrendo o caminho dos deuses antigos. O Avatar se concentrou no interior, descendo o caminho dos céus. Ambos eram corpos de Wang Lin, sem qualquer diferença, mas antes que ele chegue a um certo ponto, seus dois corpos não podem se fundir por um longo período de tempo. Mas assim que ele se fundir, seu poder aumentará várias vezes. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 285. Ponto de transformação. Capítulo 285. Ponto de transformação. Uma série de mudanças estava acontecendo dentro do corpo original. Na verdade, o corpo original já havia atendido aos requisitos para se tornar um deus antigo de uma estrela. Como resultado, ele já estava trilhando o caminho dos deuses antigos, mas devido à indecisão de Wang Lin antes, tornou esse caminho incrivelmente difícil. Mas após a iluminação no antigo santuário, ele foi capaz de compreender os mistérios de seu domínio de vida e morte. Como resultado, Wang Lin decidiu fazer seu corpo original seguir o caminho dos deuses antigos. Wang Lin olhou para seu corpo original, que atualmente estava se cultivando. Ele abriu sua bolsa de contenção e tirou várias gotas de sangue cheias com a intenção de matar e então apontou para a testa do corpo original. As gotas de sangue voaram para o corpo original uma a uma. O cabelo branco do corpo original imediatamente ficou vermelho e sua intenção de matar atingiu o auge. Nesse momento, o corpo original parecia um pouco semelhante ao Tisen da terra do deus antigo. Depois de muito tempo, o corpo original acabou absorvendo toda a energia espiritual e abriu seus olhos. Seus olhos não tinham pupilas, eram apenas duas massas vermelhas. Combinado com o cabelo ruivo, ele não parecia humano. Em vez disso, ele parecia um demônio antigo. Wang Lin e seu corpo original deram um sorriso fraco. No entanto, seus sorrisos chocariam qualquer um que os visse. O sorriso do corpo original foi preenchido com a sensação de estar muito acima dos outros, enquanto o sorriso do Avatar foi preenchido com a sede de sangue. Wang Lin deu um tapa em sua sacola de contenção e tirou várias centenas de frascos de comprimidos. Essa era a grande maioria das pílulas que Li Muan lhe dera na época. No momento em que essas pílulas apareceram, o corpo original abriu a boca. Todas as garrafas se quebraram quando os comprimidos entraram em sua boca, se transformaram em energia espiritual e se moveram por seu corpo. A tática do Deus antigo trabalhou freneticamente dentro de seu corpo para absorver toda a energia espiritual das pílulas.
Aos poucos, o corpo original tornou-se ainda mais difícil. Tinha um brilho levemente metálico. Finalmente, fios dourados saíram dos poros do corpo original e suas roupas também desapareceram. O número de fios dourados aumentava conforme mais pílulas entravam em sua boca e a tática do Deus antigo funcionava. Finalmente, os fios de ouro entrelaçados e formado um casulo dourado. Ondas de pressão saíram do casulo dourado. O som das batidas de um coração poderoso vem de dentro do casulo. No entanto, ninguém além do Avatar pode ouvir esse som. O Avatar olhou para o casulo dourado em que o corpo original estava e sentou-se para guardá-lo. 13 dias depois, a batida dentro do casulo dourado ficou ainda mais alta. Era como um tambor batendo. Finalmente, quando aquele som atingiu seu pico, uma rachadura apareceu no casulo do Golden. Mais e mais rachaduras apareceram e as rachaduras foram ficando cada vez maiores. Finalmente, o casulo estava coberto de rachaduras e uma luz roxa muito cegante vazou por eles. Sons crocantes de crepitação vieram do casulo dourado, então grandes pedaços da casca do casulo caíram. Então, um braço cor de bronze saiu de dentro do casulo dourado. Posteriormente, seu corpo original saiu do casulo dourado. Seu cabelo ruivo que parecia sangue escorrendo estava atrás de seus ombros e as duas estrelas roxas em sua testa giravam lentamente em um círculo. Seus olhos não estavam mais vermelhos e tinham escurecido muito, mas se alguém olhasse de perto, parecia que seus olhos continham mares de sangue. O corpo original conseguiu alcançar a segunda transformação do Deus antigo após absorver o cultivo de seu corpo original e incontáveis comprimidos. A quantidade de energia espiritual necessária para que um Deus antigo se transformasse agora era incontáveis vezes maior que a necessária antes. Depois que o corpo original apareceu, ele silenciosamente ponderou e olhou para o Avatar. O Avatar deu um tapa em sua bolsa de contenção e tirou uma espada voadora. Ele apontou para o corpo original e a espada voadora voou para ele. O corpo original não bloqueou, deixou a espada voadora atacá-lo. No momento do impacto, houve o som de dois objetos de metal colidindo. Os sons de dois objetos de metal batendo um no outro continuaram e até faíscas apareceram. O corpo original casualmente alcançou e agarrou a espada voadora. Ela apertou seu aperto e, com um estalo, a espada voadora se quebrou em pedaços e se tornou um metal inútil. O corpo original e o Avatar soltaram sorrisos de satisfação. Depois de refletir um pouco, o corpo original afundou no chão e desapareceu. De acordo com as memórias do Deus antigo, se um Deus antigo bebê não foi testado no centro do planeta, ele nunca se tornará um Deus antigo verdadeiro. Quando Wang Lin decidiu por esse caminho, ele já havia tomado sua decisão. O corpo original continuou a afundar na terra até chegar a um ponto em que a pressão seria muito forte, mesmo para os cultivadores. No entanto, com a ajuda da tática do Deus antigo, o corpo original não sentiu nada e continuou a descer. Mesmo Wang Lin não tinha certeza de quão longe ele havia descido, mas seu corpo original ainda não havia alcançado o centro de Suzaku. Ele fez uma estimativa aproximada e acreditava estar uns 6 do caminho até lá. No entanto, esse já era o limite do corpo original. Se ele continuasse a descer, seu corpo entraria em colapso. Afinal, nos tempos antigos, os deuses antigos adultos cercavam o Deus antigo bebê com uma gota de seu sangue para fornecer para o bebê e ajudar a protegê-lo da poderosa pressão no centro do planeta. O corpo original sentou-se de pernas cruzadas e começou a cultivar, silenciosamente. A menos que o Avatar encontrasse uma situação de vida ou morte, ele não se moveria, ele continuaria a se cultivar. Além disso, o único movimento que o corpo original faria era descer em direção ao centro de Suzaku para completar o caminho do Deus antigo, mas o caminho para se tornar um Deus antigo real era simplesmente muito difícil. Os deuses antigos passaram por 3 perdas e 7 provações. Cada vez era um teste de vida ou morte. Seria impossível completar tudo sem gastar muito tempo. O que é ainda mais insuportável em comparação com tudo isso é a solidão. Deve-se cultivar na solidão, suportar a solidão e, finalmente, desfrutar da solidão. Além disso, o desaparecimento dos deuses antigos pesava no coração de Wang Lin como uma rocha gigante. Nos tempos antigos, depois que Tu-Si morreu, algumas coisas inimagináveis aconteceram que causaram a destruição do reino celestial. Os antigos celestiais foram extintos, os antigos deuses foram extintos e isso afetou até mesmo o antigo mundo de cultivo, fazendo com que a união de cultivo aparecesse.
Embora todas essas coisas estivessem muito distantes de Wang Lin, assim que alguém descobrir que Wang Lin estava cultivando o caminho dos deuses antigos, essas coisas podem não estar mais tão distantes. Portanto, Wang Lin não podia deixar ninguém saber que ele tinha um corpo original seguindo o caminho dos deuses antigos. Caso contrário, haveria um desastre vindo em sua direção. Depois que o corpo original foi embora, o avatar de Wang Lin olhou para cima enquanto estava dentro da caverna. Seu olhar parecia ser capaz de ver através das paredes da caverna e ver o céu acima dela. Wang Lin disse suavemente as duas palavras: formação da alma. Ele estendeu os braços enquanto seu domínio de vida e morte começou a se espalhar lentamente. Ele se veredou da montanha para trás, cobriram a Xuandao Sect, e continuou a se espalhar. Lentamente, o domínio da vida e da morte continuou a se espalhar até cobrir toda a Zhao. Ele lentamente fechou os olhos enquanto compreendia as leis dos céus e o domínio da vida e da morte. Nesse momento, fossem os mortais ou os cultivadores, todos sentiram algo em seus corações. Os mortais só podiam experimentar uma sensação misteriosa, mas todos os cultivadores começaram a entrar em pânico. As expressões dos cultivadores da alma nascente em Zhao mudaram muito e eles voaram de suas várias seitas para verificar o que estava acontecendo. Porém, com seus níveis de cultivo, eles apenas sentiriam e não localizariam de onde vinha. Para não mencionar eles, mesmo os poucos cultivadores de alma nascentes restantes na seita Xuandao não sabiam que a fonte desse sentimento estava em sua montanha traseira. Nesse momento, Wang Lin sentiu o que todos estavam sentindo. Os sentimentos de pânico e torpor, confusão e choque, e todos esses vários outros sentimentos foram expostos diante dele. Gradualmente, as nuvens desapareceram até que não houvesse mais nuvens ou vento em todo o país de Zhao. Apenas uma sensação de paz foi deixada. Nesta paz, todos os mortais e cultivadores afetados pelo domínio da vida e da morte se acalmaram. No mundo imortal, do rei aos camponeses, todos pareciam ter perdido o controle de si mesmos enquanto se curvavam em uma direção. Isso também era verdade para os cultivadores, não importando o nível de cultivo que eles alcançaram. À medida que a sensação de calma se espalhava, alguns dos cultivadores da alma nascente notaram que essa mudança celestial estava vindo da seita Xuandao. A seita Xuandao agora estava vazia depois que alguns cultivadores de alma nascente ordenaram que todos os outros saíssem. Todos os discípulos da seita Xuandao estavam agora ajoelhados fora da seita. Esses cultivadores de almas nascentes estavam todos muito nervosos ao adivinhar o que estava acontecendo. Esse palpite era que havia um convidado chegando ao nível da Soul Formation aqui, mas esse palpite era muito inacreditável e os deixava muito nervosos. Embora nunca tivessem experimentado esse tipo de mudança nos seus antes, eles leram sobre isso em registros antigos. Foi um pouco diferente dos discos, mas esse tipo de mudança só poderia acontecer quando alguém estava chegando a um estágio de formação de alma. Neste momento, uma pergunta apareceu nas mentes dos cultivadores de alma nascente e remanescentes. Quem diabos estava alcançando o estágio de formação de alma aqui? Por que essa pessoa escolheu fazer isso aqui? Essa pessoa poderia ser alguém de Zhao. Essa especulação das pessoas que entendiam vagamente o que estava acontecendo os deixou extremamente entusiasmados. Esse tipo de excitação era algo que eles nunca sentiram antes. Wang Lin estava sentado de pernas cruzadas dentro da caverna, e neste momento seu corpo estava emitindo uma luz colorida do arco-íris. Sob essa luz, Wang Lin tinha o ar de um imortal. Gradualmente, uma pequena pessoa que se parecia exatamente com Wang Lin saiu voando de sua frente. Esta foi sua alma nascente. Capítulo 286 Transformação inicial. A alma nascente flutuou lentamente para cima até deixar completamente o corpo de Wang Lin. A alma nascente também abriu os braços e permaneceu na mesma posição do corpo. A energia espiritual nos seus de repente encontrou uma saída. Ele rapidamente se reuniu em torno de Wang Lin e formou um vórtice gigante na montanha posterior da seita Xuandao. Este vórtice agora era visível para todos que estavam perto dele. Parecia um funil e ficava cada vez maior no topo. Então o céu mudou quando um buraco negro gigante apareceu no céu sem nuvens. Dentro do buraco negro, podia-se ver estrelas brilhando. Wang Lin pareceu notar e sua alma nascente ergueu a cabeça. Seu olhar penetrou na caverna e fixou-se no buraco negro. Seu coração estremeceu imediatamente. Ele se lembrou desta cena da memória do Deus antigo. Este era um espaço fora do planeta Suzaku.
Quando um cultivador atinge o estágio de formação de alma, sua alma nascente passa por uma série de mudanças. Este processo requer uma grande quantidade de energia espiritual. Durante este processo, a pessoa pode usar seu domínio para abrir uma passagem para o céu e usar essa energia espiritual sem limites para ajudá-la a alcançar o estágio de formação da alma. Esta é uma chance que todo cultivador tem quando atinge o estágio de formação de alma. O surgimento do buraco negro foi a confirmação final para todos os cultivadores ou que leram o registro. Era certo que havia de fato alguém alcançando o estágio de formação de alma em Zal. A energia espiritual saiu do buraco negro como uma inundação repentina e foi sugada pelo vórtice. Em seguida, ele passou por uma série de alterações antes de entrar no corpo de Wang Lin. A alma nascente começou a emitir lentamente uma luz da cor do arco-íris. A luz ficou cada vez mais brilhante até cobrir toda a montanha de volta. Logo, toda a seita Xuandao foi coberta por esta luz das cores do arco-íris. Neste momento, os cultivadores ao redor ficaram cheios de entusiasmo e devoção enquanto seus olhos se enchiam de uma loucura quente. Para eles, foi uma grande honra e sorte poder assistir alguém atingir o estágio de formação da alma em sua vida. Também foi ótimo para o cultivo deles. No entanto, esta não foi a razão pela qual Wang Lin escolheu atingir o estágio de formação de alma em Zal. Foi simplesmente porque ele sentiu uma estranha necessidade de fazê-lo. Os cultivadores de almas nascentes foram os que receberam os maiores benefícios, pois suas almas nascentes pareciam estar passando por mudanças. Todas as suas almas nascentes voaram para fora de seus corpos e começaram a se cultivar. À medida que a alma nascente de Wang Lin absorveu mais energia espiritual, a luz colorida do arco-íris tornou-se ainda mais forte. Sua alma nascente também começou a flutuar mais alto acima de sua cabeça. O aparecimento do buraco negro acima de Zal fez com que os mortais se tornassem ainda mais devotos. Era como se uma pressão celestial tivesse passado por cima deles, removendo todas as distrações e permitindo que se concentrassem em seu respeito por essa pressão celestial. Quanto mais perto os mortais estavam do buraco negro, mais eles eram afetados. Isso foi especialmente verdadeiro para a aldeia ao lado da seita Xuandao, já que todas as crianças estavam olhando estupefatas para o buraco negro. Se houvesse um cultivador por perto, eles seriam capazes de ver um tênue cinturão de luz acima de suas testas que se conectava ao buraco negro. Na realidade, sempre que um cultivador está para alcançar o estágio de formação de alma em um país de cultivo de nível 4, ele retorna ao seu próprio país. Cada vez que um cultivador atinge o estágio de formação de alma, o buraco negro que aparece faz com que os mortais ao seu redor mudem. Aqueles sem uma raiz de espírito podem ganhar uma. Esta é uma das razões pelas quais os países de cultivo de classificação 4 podem suprimir completamente os países de cultivo de classificação 3. Cada vez que um cultivador atinge o estágio de formação de alma, ele produz muitos mortais que também podem se cultivar. Wang Lin não sabia de nada disso. Nesse momento, ele havia se fundido completamente com seu domínio de vida e morte para experimentar as leis dos céus. À medida que mais e mais energia espiritual entrava na alma nascente de Wang Lin, sua alma nascente subia cada vez mais alto. A parede de pedra não parou sua alma nascente de forma alguma, e sua alma nascente voou lentamente para fora da montanha. Neste momento, todos os cultivadores ao redor viram algo que nunca esqueceriam. Eles viram uma mini-pessoa que estava emanando uma luz da cor do arco-íris e sentada de pernas cruzadas erguer-se lentamente no ar. No momento em que a alma nascente apareceu, a energia espiritual circundante correu em direção à alma nascente. A mão da alma nascente também começou a formar rapidamente diferentes selos. Esse processo durou muito tempo. A alma nascente de Wang Lin começou a formar os selos ainda mais rápido à medida que a energia espiritual se derramava nele. Ele finalmente começou a produzir imagens residuais. A luz colorida do arco-íris ao redor da alma nascente gradualmente começou a convergir de volta para ela até que estava completamente contida na alma nascente. Pouco depois, a alma nascente de Wang Lin tornou-se transparente, como se fosse desaparecer a qualquer momento. Nesse momento, o buraco negro no céu cuspiu a última gota de energia espiritual, depois se fechou gradualmente e desapareceu. A última gota de energia espiritual desceu como um dragão e entrou na alma nascente. Nesse momento, lascas de estranha energia saíram da alma nascente. Toda a alma nascente mudou de transparente para sólida novamente. Ele cresceu gradualmente até ficar do tamanho de uma pessoa normal. Se alguém olhasse de perto,
eles veriam que sua alma nascente parecia exatamente com seu corpo. Nesse ponto, a alma nascente abriu os olhos. Não havia emoções dentro deles. Pareciam olhos de pessoas comuns, mas ondas de qualidade rolaram deles. Neste momento, todos que viram esta alma nascente viram uma ilusão mostrando que depois que esta alma nascente passou por uma série de mudanças, ela se tornou uma existência misteriosa que ultrapassou os cultivadores. Seu olhar parecia estar voltado para a terra e, independentemente do que olhasse, seu olhar era sempre frio, como se nada houvesse neste mundo que pudesse interessá-lo. A parte mais importante do estágio de formação da alma é que a alma nascente se torna a alma primária. Se a alma primária permanecer, o corpo permanecerá para sempre, assim como as leis dos céus. Neste momento, a alma nascente de Angolim passou por uma mudança com toda a energia espiritual ao atingir o estágio de formação da alma e se transformou em uma forma primária. Se alguém comparar uma alma nascente a uma criança, então a alma primária é como um adulto que ganhou a habilidade de usar o poder dos céus. Isso é o que torna os cultivadores de formação de almas tão temíveis. Um cultivador de formação de alma é capaz de conter o poder de seu domínio em seus ataques por causa de sua alma primária. A alma primária é formada com a alma nascente como base e fortalecida pela energia espiritual dos céus. É por causa da existência da alma primária que os cultivadores da formação Sul são muito mais fortes do que os cultivadores da alma nascente. Esta é a mesma razão pela qual os cultivadores de alma nascente são muito mais fortes do que os cultivadores de formação central. A diferença entre os reinos é uma lacuna que não pode ser cruzada. Os mentais inspiraram a energia espiritual dos céus e da terra, fazendo com que seus corpos mudassem para que pudesse cultivar melhor a energia espiritual. Gradualmente, conforme o corpo reúne mais e mais energia espiritual, ele atinge um determinado estágio, então o corpo passa por uma mudança de qualidade. Essa mudança é chamada de estabelecimento de fundação. De acordo com as formas de cultivo, não se pode ter ajuda externa ao atingir o estágio de estabelecimento da fundação. Deve-se tentar e tentar novamente para trilhar o caminho do cultivo que desafia o céu. No entanto, chegar ao estágio de estabelecimento da fundação é muito difícil, e é por isso que as pílulas que desafiam o céu, como a pílula de estabelecimento da fundação, foram criadas. Agora, depois de muito tempo, há muito poucas pessoas que podem chegar ao estágio de estabelecimento da fundação sem a ajuda de uma pílula de estabelecimento da fundação. Embora isso não siga os padrões dos céus, a união de cultivo disse que os seus estão mortos, então não há necessidade de desafiá-los. Porque muito tempo se passou, as pessoas se esqueceram desse assunto. Depois que alguém atinge o estágio de estabelecimento da base, seu corpo se torna ainda mais acostumado a cultivar a energia espiritual e pode conter mais energia espiritual. Porém, em certo ponto, chegará a outro gargalo. Como tal, surgiu o estágio de formação do núcleo. O objetivo do estágio de formação do núcleo é comprimir a energia espiritual no corpo repetidamente até que a energia espiritual intangível se torne tangível. Em seguida, ele vai do tangível para o líquido e, finalmente, do líquido para o sólido, tudo para formar o núcleo. Este processo é muito difícil para os cultivadores, mas não é impossível. Se alguém tiver talento suficiente, é muito mais fácil. O núcleo alivia a carga no corpo e permite absorver mais energia espiritual. À medida que mais e mais energia espiritual é acumulada, parte dela vai para o núcleo, fazendo com que o núcleo se torne mais sólido. A quantidade de energia espiritual condensada no núcleo é inimaginável. É por isso que os cultivadores da formação básica são como seres celestiais para os cultivadores do estabelecimento de base. Afinal, a quantidade de energia espiritual que os cultivadores da formação central têm é inimaginável para os cultivadores do estabelecimento de base. Depois que um cultivador formar seu núcleo e continuar a cultivar, ele chegará a outro gargalo. Este é o estágio final da formação do núcleo. Nesse ponto, simplesmente cultivar a energia espiritual não é mais suficiente. É quando o cultivador passa por uma mudança de segunda qualidade. Esta não é uma mudança completa de qualidade, mas para os cultivadores, é uma grande mudança. Este é o primeiro passo para realmente se tornar um cultivador que desafia o céu. O núcleo se estilhaça e nasce a alma nascente. A alma nascente tem a palavra nascente porque é o início do caminho de cultivo. A quebra do núcleo e o nascimento da alma nascente é uma mudança misteriosa. É como a respiração de um bebê no mundo mortal. O núcleo é como uma mãe grávida. Quando quebrar, dará vida a um bebê.
Foi assim que surgiu a expressão alma nascente. A quebra do núcleo e o nascimento da alma nascente é um símbolo de renascimento. A quantidade de energia espiritual que a alma nascente pode absorver não está nem mesmo no mesmo reino de um núcleo. Depois de obter uma alma nascente, a pessoa tem a habilidade de escapar da morte, de lutar contra os seus e de descer o caminho desafiador do céu. Uma vez que a alma nascente atinge um determinado estágio, é hora do estágio de formação da alma. O talento necessário para atingir o estágio de formação da alma não é alto, pois o que o estágio de formação da alma exige é a compreensão dos céus. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 287. Reencarnação. Capítulo 287. Reencarnação. Afinal, uma vez que um cultivador forma sua alma nascente, ele ganha o direito de lutar contra os céus. Esse direito é muito valioso, mas não é suficiente. Para lutar contra os céus, é preciso entender os céus e o ciclo de reencarnação. Só depois de compreender a lei dos céus é que eles podem encontrar a maneira de desafiar os céus. Esse tipo de coisa é muito misterioso. Ou se entende ou não. Se alguém não consegue compreender os céus, não importa quanta energia espiritual eles absorvam, sempre serão fracos. É como dar um bebê uma arma divina. Se eles não podem empunhar a arma, ela ainda é inútil. Se eles usarem a força, eles serão capazes de ferir o inimigo, mas eles próprios serão feridos também. Compreender os céus e obter um domínio é o que permite ao bebê empunhar a arma. Esta é a única maneira de obter a habilidade de exercer esse poder. Só depois de compreender os céus pode-se exercer esse poder como se fosse seu. Como resultado, este estágio é denominado formação da alma. Uma vez que alguém obtém a força para exercer esse poder, eles ultrapassam em muitos mortais e outros cultivadores. Eles são uma existência além dos humanos porque têm uma alma divina. No entanto, essa alma não é o tipo normal de alma nos registros, é um estado de espírito, uma mudança de coração, um reino muito misterioso. Este reino é semelhante à alma nos registros, e é assim que o estágio de formação da alma surgiu. Mas apenas ter o poder não é suficiente. Mesmo se um bebê tiver força para exercer esse poder, ele não poderá exercê-lo por muito tempo. É assim que a alma de origem surgiu. Quando o bebê crescer, será naturalmente capaz de armazenar mais energia. Esta é a alma de origem. Para formar uma alma de origem, é necessário um domínio e um sentido divino. Então eles se fundem na alma nascente e assim, uma nova alma nasce. Esta é a alma de origem. Quanto ao poder que poderia ser usado, esse é o poder dos céus. Os cultivadores de formação de almas podem usar o poder dos céus, algo que os cultivadores de almas nascentes não podem usar. O poder dos céus é domínio. Dependendo do domínio que alguém compreende dos céus, eles serão capazes de exibir diferentes poderes dos céus. Nesse momento, Wang Lin entendeu tudo. Ele lentamente olhou para a terra à sua frente e, depois de um longo tempo, sua alma de origem afundou lentamente. Sua alma de origem voltou para a caverna e entrou em sua testa. Eventualmente, ele se fundiu novamente com seu corpo. Nesse momento, toda a energia espiritual do corpo de Wang Lin desapareceu e se fundiu com sua alma de origem. Depois de muito tempo, Wang Lin abriu lentamente os olhos. Esses olhos eram como os de um bebê recém-nascido, com preto e branco distintos. Também havia uma sugestão de aura. Wang Lin respirou fundo e ergueu a mão direita. Ele casualmente agarrou com a mão e uma fenda no espaço apareceu. O ar frio soprou da fenda que parecia ser capaz de explodir a vida. Antes, Wang Lin só seria capaz de abrir uma fenda no espaço com tanta facilidade dentro da terra do antigo Deus. Caso contrário, ele teria que usar toda a energia espiritual de seu corpo para mal conseguir. Esse ar frio era o vento que extinguia a vida do vazio. Os cultivadores de alma nascentes mal conseguiam resistir a ela, mas os cultivadores da formação central teriam que ficar longe dela, a menos que possuíssem um tesouro que pudesse resistir a ela. Wang Lin foi capaz de resistir antes, mas ele ainda se sentiria muito desconfortável. No entanto, se ele entrasse, não seria capaz de resistir. Foi também por isso que naquela época, quando as pessoas que lutaram abriam uma fenda de fugir, ele não se atreve a persegui-los. Esse ar frio não afetou mais Wang Lin. Mesmo que todo o seu corpo entrasse na fenda, não o faria mais mal. Ele sorriu fracamente enquanto sua mão direita penetrava lentamente na fenda. Quando ele retirou a mão direita, havia pontos de luz nela.
Olhando para esses pontos de luz, Wang Lin os esmagou depois de refletir um pouco. Ele se levantou e avançou enquanto a pedra que fechava a caverna se abria ruidosamente. Ao sair da caverna, ele viu que todos os membros da seita Xuandao estavam ajoelhados no chão, olhando em sua direção. Até mesmo alguns dos cultivadores próximos que não eram do século Xuandao estavam presentes. Eles também estavam ajoelhados. O olhar de Wang Lin demorou apenas um momento para passar por todos. Ele viu muitas pessoas que conhecia. Seu olhar de repente travou em um dos homens de meia idade. No momento em que Wang Lin viu essa pessoa, ele deu um leve sorriso. Depois de olhar mais atentamente para essa pessoa, seu sorriso se alagou. Wang Lin murmurou para si mesmo, 40 anos para chegar ao estágio final do estabelecimento da fundação, muito bom. Aquele homem de meia idade de manto branco olhou para Wang Lin, revelando uma expressão confusa. Ele sentia que conhecia essa pessoa, mas não importava o quanto tentasse, ele não conseguia se lembrar. Agora que viu essa pessoa olhando para ele imediatamente sentiu algo. Era como se algo dentro dela estivesse despertando. Uma imagem passou por sua mente. Parecia que ele costumava pertencer à mesma seita que essa pessoa. Mas ele imediatamente balançou a cabeça, pois esse pensamento era muito insano. Ele respirou fundo e imediatamente abaixou a cabeça. Neste momento, uma velha alma nascente cultivou e avançou. Ele se ajoelhou diante de Wang Lin e perguntou, com voz trêmula, o veterano Edizao. No momento em que essas palavras saíram, todos os cultivadores ao redor prenderam a respiração. Seus olhos estavam cheios de entusiasmo enquanto encaravam Wang Lin. Até mesmo o homem de meia idade ergueu a cabeça e olhou para Wang Lin novamente. A aparência atual de Wang Lin não era muito diferente de então, mas a aura ao seu redor era completamente diferente. Então não era de se admirar que as pessoas não percebessem que era ele. Mas mesmo que as pessoas o fizessem, não ousariam dizer isso em voz alta. Para que um país de cultivo de nível 3 se torne um país de cultivo de nível 4, eles precisam de um cultivador de formação de almas que nasceu naquele país. Os países de cultivo de nível 4 têm uma técnica para verificar isso. Esta técnica vem de Suzaku, portanto, a menos que o nível de cultivo de alguém seja superior ao dos cultivadores de Suzaku, é muito difícil falsificar. E a parte mais importante é que o cultivador da formação de alma deve viver no país por 100 anos antes de poder se reportar a um país de cultivo de quarta classe para obter sua nova classificação. Obviamente, Wang Lin não poderia aceitar essa condição. Depois de ouvir as palavras do velho, Wang Lin refletiu por um longo tempo e disse, eu sou deste país, mas não posso ficar por 100 anos. Desculpe. O corpo do velho estremeceu e ele revelou um olhar desapontado. Todos os cultivadores ao redor revelaram a mesma expressão. Quando as expectativas são muito altas, a quantidade de decepção é ainda maior. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Sua mão direita agarrou o ar, então 10 bolas de luz apareceram. Ele os jogou fora e as 10 bolas de luz pousaram em 10 cultivadores diferentes. Os corpos dos 10 cultivadores tremeram e revelaram expressões dolorosas, mas esse pai não durou muito. Depois de recuperar o fôlego, eles revelaram expressões de alegria. Aquele homem de meia idade de manto branco era um deles. Wang Lin disse calmamente, não, posso ficar, mas deixei para trás 10 sementes espirituais. Embora eles não tornem seu cultivo mais fácil, uma vez que você alcance o estágio final da alma nascente, eu naturalmente saberei e irei ensiná-lo. Depois que ele terminou de falar, ele olhou para o homem de meia idade de manto branco novamente e deu um sorriso fraco. A semente espiritual que ele deu ao homem de meia idade era diferente de todas as outras pessoas. Continha o poder de salvar sua vida 3 vezes. Essas sementes espirituais eram algo que um cultivador de formação de alma formou usando o poder dos céus. Seu valor era inimaginável. Enquanto o homem de meia idade olhava para Wang Lin, a sensação de familiaridade em sua mente ficou ainda mais forte, mas quando ele estava prestes a se lembrar, de repente sentiu uma dor de cabeça. Essa dor era muito mais forte do que ele poderia suportar. Assim como ele sentiu como se sua mente fosse explodir, um poder gentil veio da semente do espírito e a dor desapareceu. Seu corpo tremia e estava coberto de suor. Uma voz gentil em sua cabeça disse, não pense mais nisso. Depois de atingir o estágio de alma nascente, você se lembrará de tudo do passado. Se você sabe agora, isso só vai lhe trazer dor. O corpo da pessoa estremeceu. Quando ele ergueu a cabeça,
Percebeu que Wang Lin estava sorrindo levemente para ele. Wang Lin respirou fundo e olhou para a terra à sua frente. A menos que um dia especial, ele não voltará para Zhao até que alguém alcance o estágio final de Nascente Soul. Seu corpo lentamente se ergueu no ar e gradualmente desapareceu no céu. No solo, todos os cultivadores ergueram a cabeça e revelaram expressões determinadas. Isso era especialmente verdadeiro para o homem de meia idade. Vou chegar ao estágio do Nascente Soul. Eu vou. Nesse exato momento, um objeto caiu do céu. Todos olharam para ela e perceberam que era uma escultura em madeira. A escultura em madeira caiu no topo da montanha e se fundiu a ela. De repente, a montanha parecia estar cheia de energia espiritual. Uma voz à distância disse: este objeto pode salvar Zhao da invasão de países de cultivo de nível 3 vezes. Tome cuidado. Com o fim trágico da aliança das 4 setas em mente, ele fez uma última coisa por Zhao. Em algum ponto nas poucas centenas de anos que se seguiram, essa escultura em madeira salvou Zhao de uma invasão. Os cultivadores invasores já haviam levado Zhao ao limite, fazendo com que todos os cultivadores Zhao se ajoelhassem diante da escultura em madeira. A montanha brilhou diante da zombaria de todos os cultivadores invasores, fazendo com que sua atitude mudasse. Quando a luz desapareceu, todos os cultivadores invasores morreram. upirignovelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 288, A Bainha da Primeira Espada. Capítulo 288, A Bainha da Primeira Espada Zhao, fora do Vale Juiming. Tudo estava calmo. Foi como se o evento de alguém atingir a etapa de formação de alma nunca tivesse acontecido. Em algumas décadas, o Vale Juiming será aberto novamente para as pessoas em busca de tesouros no campo de batalha estrangeiro. A figura de Wang Lin apareceu fora do vale e ele olhou para ela. Ele soltou um suspiro, enquanto acenava com a mão direita e uma fenda de 1 metro de comprimento se abriu diante dele. Se alguém olhasse de perto, eles notariam que essa fenda estava localizada no local exato em que Wang Lin se autodestruiu. Depois de atingir o estágio de formação da alma, o primeiro objetivo de Wang Lin era reformar a bolsa de contenção que desapareceu quando ele morreu. Ele não se importava muito com a maioria dos itens em sua velha bolsa, mas precisava pegar a bainha da espada de volta. A partir de agora, ele já tinha encontrado mais 2 bainhas de espada e ele acreditava que havia um certo tipo de segredo dentro delas. Seu corpo se moveu e apareceu fora da fenda. Um vento poderoso que poderia facilmente distinguir a vida saiu da fenda, mas não teve efeito sobre Wang Lin. Sua mão direita alcançou a fenda e ele sondou o item em busca do item com sua alma de origem. A luz lentamente se acumulou em sua mão e uma bolsa de contenção apareceu. Enquanto Wang Lin espalhava seu sentido divino, seu olhar de repente ficou sério. A bolsa estava faltando muitas coisas, incluindo a bainha da espada. Ele ponderou um pouco e adivinhou que era porque fazia tanto tempo que, embora ele tenha reformado a bolsa de contenção, parte do material se perdeu dentro dessa fenda espacial. Mas ele havia refinado aquela bainha de espada com seu núcleo frio, e agora que havia alcançado o estágio de formação Shu, ele podia sentir isso vagamente. Ele ponderou um pouco antes de entrar na fenda espacial. Depois que ele entrou, a fenda se fechou rapidamente. Ele desapareceu e a área fora do Vale Juiming ficou quieta mais uma vez. O espaço dentro da fenda não estava vazio, foi preenchido com uma atmosfera opressora e vento frio, assim como inúmeras coisas liberando luzes de cores diferentes. Havia até algumas rochas gigantes pretas como breu flutuando ao redor. Assim que ele entrou nesta área, ele sentiu que se assemelhava ao espaço na memória de Tussi, só que não havia estrelas aqui. Wang Lin acenou com a mão direita e deixou uma marca aqui. Ele rapidamente se moveu por esse espaço como um meteoro em direção a onde ele sentiu a bainha da espada. Conforme ele se movia, várias lacunas no ritmo apareceram e tentaram sugar as coisas, mas essa força de sucção parecia não ter efeito sobre as coisas dentro deste espaço. Gradualmente, a velocidade de Wang Lin tornou-se cada vez mais rápida à medida que ele disparava pelo espaço. À distância, havia uma bainha de espada incrustada em uma rocha negra. Esta bainha de espada era a que pertencia a Wang Lin. Ao redor da bainha da espada havia 4 sombras de aparência humana. As 4 sombras estavam sentadas ao redor da bainha da espada. Eles estavam se cultivando enquanto lascas de energia dourada saíam da bainha da espada e eram absorvidas pelas sombras. Quando Wang Lin viu isso à distância, ele parou de repente. Seus olhos estavam calmos enquanto ele acenava com a mão direita.
De repente, a bainha da espada estremeceu e o interior da rocha negra começou a se mover. No entanto, as 4 sombras de repente se viraram para olhar para Wang Lin com seus olhos fantasmagóricos. Os olhos de Wang Lin estavam calmos e ele não disse uma palavra. Vendo que a bainha da espada estava subindo cada vez mais alto e parecia até mesmo estar emitindo um som, bocas se abriram nos rostos das sombras para sugar mais da energia dourada. Ao mesmo tempo, uma sombra se levantou de repente. Quando ele se levantou, seu corpo cresceu instantaneamente em uma nuvem negra gigante que avançou contra Wang Lin. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele sorriu com desprezo. Um tesouro mágico fantasma. Você não conhece o seu lugar. Com isso, ele apontou com a mão esquerda e um raio de energia espiritual disparou de seu dedo. Embora essa energia espiritual não fosse poderosa, ela continha o domínio de Wang Lin. A sensação de morte apareceu quando a energia espiritual entrou na sombra. Sob o poder do domínio, a vida da sombra desapareceu rapidamente. Essa sombra soltou um grito miserável quando um gás negro inundou seu corpo. Se alguém olhasse de perto, eles veriam um misterioso poder cercando a sombra, fazendo com que ela encolhesse. Dentro de algumas respirações, ele desapareceu completamente. No entanto, no momento em que estava prestes a desaparecer, Wang Lin disparou outro feixe de energia espiritual que entrou na sombra que se dissipava, fazendo com que ela se reformasse e se transformasse na estátua de um demônio. Essa estátua foi baseada em um monstro conhecido como Você da Memória de Tussi. Este foi formado por meio de seu domínio de vida e morte. Logo depois de aparecer, ele soltou um rugido e avançou contra as 3 sombras restantes. O corpo de Wang Lin ainda não havia se movido, pois sua alma de origem ainda emergia dentro de seu domínio de vida e morte. Ele controlava a estátua que havia criado em seu domínio. Esta foi a primeira vez que Wang Lin usou uma técnica real de formação de alma que usa o poder dos céus. Quanto às técnicas muito poderosas, não havia muitas técnicas universais para os cultivadores de formação de almas. Todas as técnicas são baseadas em seu próprio domínio e são criadas por elas mesmas. As 3 sombras ao redor da bainha da espada soltaram guinchos. Um deles saltou para a bainha da espada e voou para longe com ela. Quanto aos outros 2, eles se viraram com seus olhares fantasmagóricos e pularam na estátua. Uma das sombras explodiu em incontáveis lascas pretas e entrou na estátua de todas as direções. A outra sombra aproveitou a chance para passar pela estátua e pulou em Wang Lin. Nesse momento, seus olhos emitiram uma aura demoníaca. O olhar de Wang Lin estava calmo enquanto ele apontava gentilmente para a testa. Sua alma original saiu quando ele olhou friamente para a sombra e estendeu a mão direita. Quando a sombra viu a alma original, ela soltou um grito e se virou para escapar sem qualquer hesitação. No entanto, era lento demais, por isso foi capturado por Wang Lin. Ele lutou e gritou ao ser engolido pela alma original de Wang Lin. Quanto à bainha da espada que escapava, ela não se movia em linha reta, mas em zigue-zague. Ele estava claramente tentando evitar o teletransporte de Wang Lin. Wang Lin deixou escapar um sorriso de escárnio. Sua alma de origem desapareceu e passou a fazer parte deste espaço. Era como se ele pudesse ver claramente para onde a bainha da espada estava indo. A alma de origem silenciosamente apareceu ao lado da bainha da espada e agarrou-a. Em seguida, voltou para o corpo de Wang Lin. Esta era a habilidade de movimento instantâneo que os cultivadores de formação de alma poderiam usar ao se fundir com os céus. Nem todo cultivador de formação de alma poderia usar isto, mas era muito mais poderoso do que o teletransporte que cultivadores de alma nascente poderiam usar. Quando Wang Lin devorou a sombra, ele também absorveu suas memórias. Esta sombra foi criada por um cultivador poderoso separando partes de suas obsessões. Em seguida, ele os colocou aqui para serem refinados pelo vento frio para que pudessem se tornar almas para tesouros mágicos. Essas obsessões não tinham muita inteligência. Eles encontraram a bainha da espada por acaso enquanto vagavam. Eles sentiram algumas flutuações estranhas na bainha da espada e começaram a cultivar ao redor dela. Segurando a bainha da espada, a mão direita de Wang Lin apontou para a estátua. De repente, a sombra que entrou na estátua desmoronou e se transformou em energia espiritual ao se dissipar. Quanto à sombra escondida dentro da bainha da espada, ela foi forçada a sair por Wang Lin. Ele agarrou a sombra, enviou um pouco de energia espiritual para sua mão e a sombra entrou em colapso. Ele matou as 4 sombras para que nenhum deles pudesse retornar ao seu dono para lhe contar o que aconteceu.
O corpo de Wang Lin se moveu e desapareceu. Quando ele reapareceu, ele estava onde deixou a marca. Ele abriu outra fenda e abriu. Ele apareceu fora do Vale de Yiming. Ele não parou por um momento e rapidamente voou para longe. Um mês depois, Wang Lin saiu de uma matriz de transferência longe de Zhao. Ele murmurou, com o surgimento do caldeirão da chuva, a abertura do portão do céu não deveria estar longe. Embora eu tenha acabado de atingir o estágio de formação da alma e ainda esteja longe do estágio de transformação da alma, ainda há uma chance. Assim que eu atingir o estágio de transformação da alma, Situnan será capaz de acordar. Uma vez ele disse que era o cultivador número 1 em Suzaku, então ele deve saber sobre o cristal do planeta de cultivo. Ele deve ser capaz de me ajudar a obter este tesouro. É que não sei se também posso reviver mamãe e papai quando chegar ao estágio de transformação da alma. Mas meu domínio é domínio da vida e da morte. Quanto mais entendo o ciclo de reencarnação, mais entendo como é difícil ir contra ele. Esse objetivo de reviver meus pais será muito difícil de alcançar. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Esqueça. Vamos nos preocupar com isso mais tarde. Se realmente não houver maneira de reanimá-los, então encontrarei um lugar para reentrar no ciclo de reencarnação. Esse carinho ainda não foi retribuído. Neste momento, Wang Lin ainda precisava refinar outro sinalizador de restrição. Havia apenas uma pedra de tinta restante, então ele teve que usá-la com cuidado e não poderia deixá-la ser danificada. Wang Lin tentou consertar a bandeira de restrição danificada, mas não foi capaz. Agora só poderia ser usado para invocar a retribuição divina. Além de tudo isso, embora eu já tenha atingido o estágio de formação de alma, tenho muito poucos tesouros mágicos. O reino celestial pode se abrir a qualquer momento agora, então devo estar preparado. Devo obter esta energia espiritual celestial. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 289. Tesouro tático de Deus Antigo. Capítulo 289. Tesouro tático de Deus Antigo. Wang Lin tomou uma decisão e afastou a ideia de voltar para Shu por enquanto. Ele imediatamente parou de andar e pensou por um tempo, então cerrou os dentes e deu um tapa na sacola de contenção. A fera mosquito imediatamente saiu e circulou algumas vezes. Wang Lin saltou nas costas da fera e enviou uma mensagem ao mosquito. O mosquito emitiu um som ao acenar com a tromba, mas não avançou. Em vez disso, parecia que estava tentando agradar Wang Lin. Essa expressão parecia muito estranha nesta besta. Se mais alguém visse isso, ficaria apavorado. Afinal, essa besta parecia muito assustadora. Wang Lin sorriu levemente. Ele pegou alguns comprimidos e os jogou para frente. A fera mosquito imediatamente revelou um sorriso e voou para frente e devorou os comprimidos. Desse jeito, Wang Lin continuou jogando pílulas e o mosquito continuou voando para frente. Logo, aquele frasco de comprimidos estava vazio. Wang Lin esfregou a cabeça da fera e disse: "Tudo bem, seu pirralho. Não há mais pílulas para você hoje. Se você voar mais rápido hoje, vou te dar mais amanhã." O mosquito besta soltou um rugido enquanto se movia como um relâmpago no céu. Ao longo do caminho, Wang Lin ficou bastante satisfeito. Sua vingança foi completa e seu nível de cultivo atingiu um novo patamar. Isso o deixou muito feliz. Wang Lin soltou uma risada que encheu as nuvens. A fera mosquito abaixo dele pareceu notar isso e rugiu com ele. À medida que as duas vozes ficavam cada vez mais altas, faziam com que o país de cultivo abaixo delas ficasse muito alerta. Vários sentidos divinos vieram verificar, mas no momento em que perceberam o nível de cultivo de Wang Lin e a fera abaixo dele, eles imediatamente se retiraram e não ousaram perturbá-los. Neste momento, em uma cidade humana e no país de cultivo abaixo de Wang Lin, um velho de aparência bagunçada com um sorriso no rosto disse a um pequeno cultivador da fundação: "Irmãozinho, vejo que você é muito talentoso e cheio de energia. Você não é uma pessoa normal. No entanto, sem orientação, temo que você não tenha esperança de alcançar o estágio de formação do núcleo." O pequeno cultivador olhou para o velho e gritou: "Fuja. Se você continuar bloqueando o meu caminho, não me culpe por ser impiedoso." O velho bagunceiro disse TSK e apontou para o céu na direção de Wang Lin. "Você o vê? Aquele garotinho estava apenas no cultivador nascente Sou quando o conheci, mas agora ele atingiu o estágio de formação de alma. Que tal isso? Você quer que eu chame ele para provar isso para você?"
O pequeno cultivador soltou um bufo frio e olhou para o ponto preto que já havia voado para longe e disse: fuja. Com isso, ele empurrou o velho para o lado e foi embora. O velho suspirou e revelou um olhar de pesar antes de correr imediatamente para o cultivador com um monte de fichas em mãos e disse: irmãozinho, eu tenho fichas para as 8 grandes seitas de Sangmi, até fichas de cabeça de seita. Esses são itens poderosos para se proteger. Se alguém se atrever a mexer com você, jogue um fora e diga a eles para sumir. Wang Lin não viu isso, mas, ao terminar de rir, tirou uma escultura em madeira de sua bolsa. Essa escultura em madeira era do velho com o passar do tempo. Ele moveu a mão esquerda e uma bola de luz dourada apareceu. Então ele mordeu a ponta do dedo para tirar uma gota de sangue antes de fundi-la com a luz dourada e empurrá-la para a escultura de madeira. De repente, a escultura em madeira estremeceu. Agora vi uma veia de sangue extra movendo-se dentro da escultura. Se olharmos de perto, não havia apenas uma, mas mais de 30 dessas veias de sangue dentro da escultura. Essas veias sanguíneas estavam todas se movendo e muitas vezes passavam rapidamente umas pelas outras sem entrar em contato. Este foi o resultado da prática de Wang Lin nos últimos dias. O tempo passou rapidamente em um piscar de olhos. Um mês se passou. Wang Lin sentou-se nas costas do mosquito enquanto eles passavam por uma série de transferência após a outra antes de finalmente chegar ao Mar dos Demônios. Nas últimas décadas, houve uma guerra constante dentro do Mar dos Demônios. Com os ataques de vários países de cultivo e a retaliação dos cultivadores demoníacos, a guerra chegou a um impasse. O objetivo de Wang Lin era a terra do antigo deus. Após obter a herança da memória, ele tinha uma técnica que lhe permitiria entrar e sair do local à vontade. Wang Lin pensou por muito tempo. Somente lá ele seria capaz de completar a bandeira de restrição sem acionar a retribuição divina que destruiria a bandeira. Além disso, havia muitas bestas espirituais e até bestas desonestas lá. Wang Lin queria pegar um. Ele queria fazer de tudo para se preparar para quando o portão se abrir para o reino celestial da chuva. Ele até tinha planos de visitar o campo de batalha estrangeiro para reunir um número suficiente de almas errantes. Wang Lin previu que, enquanto não entrar no primeiro julgamento, Tassen não será capaz de detectá-lo. Mesmo se Tassen pudesse, com o nível de cultivo de Wang Lin, ele ainda seria capaz de sair antes de ser pego. Agora que teve essa ideia, ele colocou a palha que pegou do velho bagunceiro e avançou diretamente em direção à terra do antigo deus. Sob o efeito do chapéu de palha, alguns dos cultivadores mais fracos nem se atreveram a obstruí-lo e deixá-lo passar. A guerra no Mar dos Demônios nunca parou. Embora não houvesse nenhuma batalha em grande escala como há muitos anos, ainda havia pequenas lutas ocorrendo em todos os lugares. No entanto, todas essas lutas foram controladas, então apenas os cultivadores da formação do núcleo e abaixo participaram. Os marinheiros do culto da alma nascente raramente entram nessas lutas. Parecia que ambos os lados estavam armazenando seu poder para a próxima grande luta. Portanto, ninguém se preocupou em impedir Wang Lin. Embora alguns cultivadores de formação de alma espalhem seus sentidos divinos, uma vez que notaram o Wang Lin, eles o deixaram passar. A velocidade de Wang Lin era muito rápida. Se houvesse algum animal que ousasse bloquear seu caminho, o bicho mosquito se precipitaria e devoraria seu núcleo. Após vários dias passando por matrizes de transferência, ele chegou à parte interna do Mar dos Demônios. Assim que ele saiu da matriz de transferência, ele notou uma batalha nas proximidades. Depois de verificar com seu sentido divino, ele não se importou mais com isso e pegou seu mapa de Jade. Ele verificou sua localização atual antes de se mover novamente. As caóticas estrelas quebradas estavam 100.000 milhas a leste. Enquanto voava, ele de repente franziu a testa ao notar uma nuvem vermelha vindo em sua direção. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele sabia que no Mar dos Demônios, a força era tudo. Se ele mostrasse fraqueza, as pessoas o comeriam vivo. Ao pensar nisso, uma aura fria começou a sair de seu corpo. Em um piscar de olhos, a nuvem vermelha se aproximou. Dentro da nuvem vermelha estava uma besta misteriosa. A besta parecia uma tartaruga-dragão, mas não havia nenhum espinho em suas costas. Em vez disso, havia um chifre de meia-lua que liberava uma luz fantasmagórica. O corpo desta besta era muito grande. Nas costas estava um velho vestindo uma túnica cinza com uma grande cabaça vermelha ao lado. Depois de ver a besta e o velho, ele imediatamente se lembrou de quem era aquele.
Essa foi a pessoa que deixou uma restrição para ele naquela época e disse-lhe para ir ao pavilhão de refinação de tesouro. Os olhos de Wang Lin brilharam, mas ele imediatamente se acalmou ao olhar para o velho com um olhar frio. O velho chegou rapidamente antes de Wang Lin e olhou para ele antes de revelar uma expressão de surpresa. Wang Lin percebeu que o sentido divino do velho fora repelido pela luz dourada do chapéu de palha. O velho olhou para Wang Lin. Ele ficou chocado. Depois de olhar um pouco para o chapéu de palha, o velho deu um tapa na tartaruga dragão abaixo dele. A tartaruga dragão rapidamente passou por Wang Lin e se dirigiu para o leste. Nesse momento, até mesmo o velho ficou cauteloso, pois essa pessoa misteriosa estava coberta por uma luz forte que fazia com que até seu divino recuasse de dor. Então ele não queria ofender Wang Lin. E para ele, para alguém possuir este tipo de tesouro, deve estar pelo menos na fase de formação da alma. Ele não queria começar uma briga com um cultivador de formação de alma sem motivo. Wang Lin franziu a testa ao ver que o velho estava indo para o leste. Ele ponderou um pouco antes de ir para o leste também. Para os cultivadores de formação de alma que dominaram o movimento de mudança, que era muito mais poderoso do que o teletransporte dos cultivadores de alma nascente, tornando-se um com a terra, 100.000 milhas não era muito. Logo, Wang Lin viu os anéis únicos das caóticas estrelas quebradas. O anel continuou a se mover de uma forma misteriosa de acordo com alguma formação antiga que foi criada aqui há muito tempo. No entanto, Wang Lin sentiu que os anéis eram diferentes de antes. Havia um poder misterioso dos céus que não pertencia a este mundo que permitia que os anéis produzissem avatares muito mais poderosos do que os anteriores. O velho não estava mais em cima da tartaruga dragão. Ele estava olhando para as Chaotic Broken Stars. Ele pareceu notar a chegada de Wang Lin, mas apenas deu uma olhada nele antes de desviar o olhar. De acordo com a velocidade de Wang Lin, o velho tinha certeza de que Wang Lin era um cultivador de formação de almas. O olhar de Wang Lin estava calmo. Depois de refletir um pouco, ele encontrou um lugar para se sentar. Embora fechasse os olhos e parecesse estar se cultivando, seu sentido divino ainda estava em guarda. Ele queria ver qual era o verdadeiro objetivo do velho. Se o velho estivesse indo para a terra do Deus antigo também, ele não entraria primeiro, mas esperaria até que o velho entrasse. O velho olhou para Wang Lin novamente e de repente disse, já que o cultivador também está aqui, então acredito que você está aqui para coletar um pouco do fogo aurora. Que tal nós dois entrarmos juntos? A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma, mas seu coração tremia enquanto ele se perguntava o que era aquele fogo aurora. Não havia nada sobre isso nas memórias de Teuci e o próprio caminho de cultivo de Wang Lin também não tinha sido curto, mas ela nunca tinha ouvido falar desse fogo aurora. Ele fez sua voz soar mais rouca e riu. Não estou interessado em formar uma equipa. O velho bufou e olhou cuidadosamente para Wang Lin antes de se voltar para o anel das estrelas caóticas quebradas. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 290, sem nome, 1. Capítulo 290, sem nome, 1. O velho deu um tapa na tartaruga dragão e ela soltou um rugido nas estrelas quebradas caóticas que estilhaçaram os escombros. Embora tenha sido silencioso, o anel foi empurrado e os destroços foram removidos do caminho. O velho saltou para a mão do dragão tartaruga. O dragão tartaruga respirou fundo e toda a energia espiritual circundante foi sugada para dentro de sua boca. Então a besta soltou outro rugido. Desta vez, uma onda sonora visível foi vista logo antes de quebrar o anel. Um túnel de 100 metros de largura apareceu dentro do anel e todos os destroços se transformaram em pó. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele ficou surpreso com o poder desta besta, mas ele não tinha medo dela se alguma vez viesse para uma luta real. Afinal, pelo que tinha visto, o ataque foi linear, e com quão ágil Wang Lin era em uma luta, como ele poderia deixar a besta acertá-lo com aquele tipo de ataque? O velho avançou e seguiu de perto rugido como uma flecha. Em um piscar de olhos, ele estava quase a 100 metros do ringue. Pouco depois, os destroços no anel formaram clones do velho. O velho não entrou em pânico. Ele deu um tapa em sua bolsa de contenção e mais de 10 pedaços de jade voaram para fora. Os jades circundaram o velho e voaram para os clones no momento em que eles investiam contra ele. Cada jade voou rapidamente em cada um dos clones. Então os jades explodiram em nuvens de pó de prata que misteriosamente também se transformaram em clones do velho. Como resultado, a cena no ringue do Chaotic Broken Stars ficou muito louca.
O velho usou os clones formados pelos jades para bloquear os clones formados pelos destroços. Então ele usou esse momento para avançar através das estrelas quebradas caóticas. No momento em que ela passou, todos aqueles clones formados pelos jades desapareceram silenciosamente. Todos os clones formados pelos detritos soltaram rugidos raivosos enquanto também desapareciam. O velho se virou e olhou para Wang Lin fora do ringue. Ele bufou e acenou com a mão. O dragão tartaruga encolheu até que uma luz negra voou em sua direção. No entanto, o Celtic Broken Stars não teve nenhuma reação à luz negra. Isso permitiu que voasse até o velho antes de se transformar em um dragão tartaruga. O velho saltou nas costas da fera e foi mais fundo. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele não se levantou imediatamente, mas esperou em silêncio. Essa espera durou 7 dias. Quanto ao bicho mosquito, Wang Lin não o colocou de volta na bolsa. Em vez disso, ele o deixou vagar. A besta veio originalmente do Mar dos Demônios. Agora que estava de volta à sua casa, estava muito relaxado. Depois de 7 dias, a figura do dragão tartaruga apareceu novamente com o velho sentado em cima. Ao lado do velho havia 7 luzes finas e douradas que se moviam rapidamente. Mas toda vez que eles tentassem escapar, haveria uma tela iluminada que bloqueava seu caminho. O velho olhando para Wang Lin com uma expressão de surpresa, mas não disse nada e deixou o Celtic Broken Stars do mesmo jeito que entrou. Depois que ele saiu, ele soltou um sorriso e ergueu a mão. Ele agarrou uma das linhas douradas e a jogou em Wang Lin enquanto dizia: companheiro cultivador, vou lhe dar este cordão de fogo aurora. Essa linha dourada moveu-se como um raio na direção de Wang Lin. Num momento estava longe de Wang Lin, mas já estava à sua frente no momento seguinte. A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma enquanto sua mão direita apontava para o ar. Seu domínio de vida e morte ativou-se imediatamente em sua alma. O domínio da vida e da morte focado na mudança. Afinal, a vida e a morte mudam constantemente entre uma e outra. A linha dourada imediatamente diminuiu e se tornou muito obediente ao se enroscar no dedo de Wang Lin. Wang Lin disse em voz rouca: recusar seria desrespeitoso. Os olhos do velho brilharam. Ele tinha certeza agora de que Wang Lin era um cultivador de formação de almas. Afinal, este fogo aurora iria devorar uma alma nascente, então somente depois de formar sua alma de origem alguém poderia assegurá-lo com segurança. O velho deu um sorriso malicioso e disse: já que você não quer se unir, vou me retirar. Ele deu um tapa na besta abaixo dele e nuvens vermelhas se juntaram novamente quando ele saiu. Wang Lin ponderou um pouco, levantou-se e olhou para a linha dourada. Mas, exatamente neste momento, o bicho mosquito apareceu diante dele e começou a olhar para a linha dourada. Os olhos da fera mosquito revelaram medo, mas também ganância. Era como se quisesse comê-lo, mas não ousasse. Wang Lin ficou surpreso ao olhar para a linha dourada obediente em seu dedo. Em seguida, ele perguntou ao bicho mosquito: esta é coisa útil para você? O mosquito lutou antes de finalmente acenar gentilmente com sua grande cabeça, mas então ele revelou um traço de medo. Wang Lin ativou a parte mortal de seu domínio e cercou a linha dourada. Uma luz apareceu ao redor da linha dourada, então estremeceu e diminuiu, pois havia se tornado instável. O bicho mosquito revelou uma expressão alegre quando Wang Lin jogou a linha dourada nele e os dois colidiram. De repente, a linha dourada estremeceu e entrou na besta do mosquito. O bicho mosquito soltou alguns gemidos miseráveis ao cair no chão e começou a lutar, mas seus olhos revelaram alegria. Wang Lin ficou muito surpreso ao olhar para a besta mosquito. Depois de 3 horas, o bicho mosquito parou de lutar. Sons de estalo vieram de seu corpo e ficou maior. O bicho mosquito tinha agora 30 metros de altura e poderia ser considerado uma pequena colina. Sua tromba ficou ainda mais longa, tornando-a ainda mais assustadora. Na realidade, este fogo aurora era um material para refinar tesouros que apenas os cultivadores da formação de almas podiam manipular, já que devoraria as almas nascentes para crescer. As feras normalmente ficam longe do fogo aurora. Mas esse bicho mosquito tinha seguido Wang Lin por um tempo agora, e depois de devorar tantos comprimidos, ele havia passado de um animal espiritual de baixa qualidade para um animal espiritual de qualidade média, que era o mesmo que um cultivador de alma nascente de estágio avançado. Originalmente, a besta mosquito não poderia se fundir com a linha dourada, mas depois que foi enfraquecida pelo domínio da morte de Wang Lin, ela foi capaz de ser absorvida pela besta e a fortaleceu.
Wang Lin se levantou e deu um tapa no bicho, mosquito. A fera entendeu imediatamente a dica e voltou para a bolsa de Wang Lin. Após um curto período de tempo, Wang Lin passou pelo anel das caóticas estrelas quebradas. Ele poderia facilmente passar quando ele estava no estágio de formação do núcleo. Graças ao seu domínio de vida e morte, ele foi capaz de fazer seu nível de cultivo parecer muito mais fraco do que realmente era. Então os clones, criados também eram muito fracos. Depois de passar pelo ringue, ele não parou e foi rapidamente em direção à entrada da terra do antigo deus. Não demorou muito para que ele chegasse à entrada. Pouco antes de ele entrar, o bicho mosquito saiu voando. Ele circulou Wang Lin algumas vezes antes de rugir na entrada e olhar para Wang Lin com uma expressão implorante. O senso divino de Wang Lin se espalhou e encontrou uma pequena fenda à distância. Uma linha dourada saiu da fenda, liberando uma luz brilhante. Vendo isso, Wang Lin entendeu e riu. O que? Não foi suficiente. O mosquito acenou com a cabeça rapidamente e imediatamente tentou agradar Wang Lin esfregando sua tromba nele. Se alguém mais visse isso, ficaria apavorado, pois muitos não permitiriam que uma tromba como essa os tocasse à vontade. Wang Lin deu um sorriso ao olhar para a linha dourada à distância e disse, sem pressa. Deixe-me selar os arredores com restrições para que ninguém mais possa nos incomodar, então eu irei recolhê-los para você para mais tarde. Enquanto ele falava, sua mão se movia constantemente, fazendo com que várias restrições surgissem. Essas restrições eram muito diferentes de quando ele estava no estágio nascente Soul. Antes, essas eram apenas restrições poderosas, mas agora que continham seu domínio, seu poder era várias vezes mais forte. Essas restrições rapidamente se espalharam e logo, uma grande formação de restrição que cobria centenas de metros tomou forma. Depois de terminar tudo isso, ele chegou ao lado de onde estavam as linhas douradas. Nesse momento, a linha dourada pareceu notar e rapidamente recuou. Em um piscar de olhos, a maior parte havia voltado para dentro. O bicho mosquito entrou em pânico e começou a rugir, mas não se atreveu a subir. Ele apenas olhou para Wang Lin. Os olhos de Wang Lin brilharam, então ele estendeu a mão. Ele segurou a linha dourada e puxou-a com força. A linha dourada foi puxada por Wang Lin e furiosamente tentou escapar. O domínio da morte rapidamente foi ativado e a linha dourada esmaeceu. Ele o jogou para o alto e o bicho mosquito se fundiu com ele. Nesse momento, a fenda de onde provinha a linha dourada começou a diminuir. Vendo que estava prestes a desaparecer, Wang Lin sentou-se. Sua alma original saiu e rapidamente entrou na fenda. No momento em que sua origem entrou na fenda, seus olhos foram cegados por uma luz dourada. Ele viu um corpo gigante que emitia uma luz dourada cegante e incontáveis linhas douradas se movendo dentro deste espaço. Sem dizer uma palavra, Wang Lin pegou um punhado de linhas douradas e as armazenou em sua alma de origem antes de sair rapidamente pela fenda. No momento em que sua alma original saiu da fenda, a fenda se fechou. As 10 ou mais linhas douradas em sua mão esmaeceram sob o poder de seu domínio imortal, então ele as jogou no bicho mosquito. O bicho mosquito revelou um olhar animado, mas havia muitas linhas douradas para ele devorar de uma vez. Wang Lin manteve um pouco de seu domínio da morte nas linhas douradas para que eles permanecessem nesse estado e disse, você pode comê-los lentamente aqui. Vou fazer uma viagem à terra do Deus antigo. Com isso, seu corpo desapareceu. Quando ele reapareceu, ele estava na entrada da terra do antigo Deus. Depois de respirar fundo, seus olhos brilharam. Ele cerrou os dentes e finalmente disse algumas palavras na língua do Deus antigo enquanto formava selos com a mão. De repente, seu corpo ficou turvo e depois desapareceu. Wang Lin apareceu no topo de uma coluna de pedra giratória no túnel escuro e sem fim da primeira tentativa. Depois de voltar para cá, Wang Lin sentiu-se melancólico, mas estava com pressa. Ele imediatamente se sentou e enviou várias restrições antes de finalmente tirar a pedra de tinta. Ele respirou fundo e, em seguida, colocou uma restrição de ataque após a outra no tambor de tinta em um ritmo muito rápido. Com o passar do tempo, mais e mais restrições foram colocadas na pedra de tinta. Depois de terminar os passos iniciais, ele tirou uma bandeira do Soul. Depois de fundir os dois, ele continuou a refinar. O tempo passou lentamente. Wang Lin não demorou, ele refinou o mais rápido que pôde. Uma por uma, as restrições pousaram na bandeira e, após um período de tempo desconhecido ter passado, finalmente havia 999 restrições sobre ela.
Só mais um para chegar ao primeiro estágio de conclusão. Nesse momento, Wang Lin começou a hesitar. Se seu palpite estivesse errado e o raio da retribuição divina caísse, seria muito difícil proteger esta bandeira. Uma vez danificado, a menos que conseguisse mais pedras de tinta, ele teria que pegar a que havia deixado com Li Muan. Se ele parasse agora, embora a bandeira de restrição fosse fraca, ela não iria quebrar. Se ele usar com cuidado, mal funcionará. Depois de ponderar um pouco, seus olhos brilharam. Se este sinalizador de restrição não alcança o primeiro estágio de conclusão, então seria muito fraco para ser útil no reino celestial da chuva. Ele cerrou os dentes quando sua mão direita formou a última restrição e a colocou na bandeira de restrição. De repente, a bandeira tremeu quando lascas de gás negro saíram dela, seguidas por uma aura primitiva. Wang Lin examinou com seu senso divino e ficou chocado. Ele sabia que um sinalizador de restrição de ataque puro seria poderoso, mas após uma verificação rápida, ele descobriu que era mais de 10 vezes mais forte do que antes de ser concluído. Como resultado, esta bandeira de restrição era uma ameaça até mesmo para os cultivadores da formação de alma. Todas as restrições se fundiram em uma, e ele poderia sacrificar 9 restrições para usar a habilidade de espírito da bandeira de restrição. Esta habilidade pode restringir toda a energia espiritual nos céus, e até mesmo a energia espiritual dos cultivadores, criando uma área sem nenhuma energia espiritual. Como resultado, a menos que o cultivador possua energia espiritual celestial, qualquer pessoa em seu alcance perderá sua habilidade de controlar a energia espiritual por um curto período de tempo. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele apertou a bandeira de restrição. Sua confiança nesta viagem ao reino celestial aumentou muito. Quanto ao relâmpago divino de retenção, ele nunca veio. Wang Lin estava muito animado, pois sabia que havia ganhado a aposta. O corpo do Deus antigo era seu próprio reino. Então a retribuição divina não podia sentir a existência da bandeira de restrição. Ele respirou fundo e continuou a colocar restrições sobre isso. No entanto, ele não foi capaz de atingir o segundo estágio de conclusão, pois não havia tantas restrições de ataque puro. Este foi o único fator de limitação principal dos sinalizadores de restrição de atributo único.